Carai, matei o chefe! Salve galera, este é o episódio de Resident Evil 7, Matei o Chefe, e eu sou o Beto Baderna, e aqui comigo está o Vivardi, eu, Shinkoio, sou eu! Estamos aqui se atropelando nesse grande episódio aqui, primeiro episódio de Matei o Chefe, destrinchando esse belo game que é Resident Evil 7. Apresentando o podcast aqui, para quem não conhece, a proposta é ser um clube do jogo, onde a gente zera um jogo e para aqui para gravar um podcast falando das últimas impressões, né? E não necessariamente é lançamento, aliás... Nunca vai ser. Nunca vai ser lançamento. Porque a ideia, né, é pegar um jogo que a gente tá afim de jogar e jogar até o fim, fazer resgates e tal, né? E até melhor, né? Porque se você for ver todos os conteúdos que temos de Resident Evil 7 aí, a galera gravou o lançamento, ninguém falou de DLC, ninguém falou do que aconteceu depois, e a gente vai fazer esse apanhado geral aqui do jogo depois de alguns anos do lançamento, né? Isso aí, né? Que ninguém jogou na correria. Só pra colocar aqui, né, Resident Evil 7 saiu dia 24 de janeiro de 2017 pra PlayStation 4, Xbox One, pra Windows e pra Switch. Windows. depois, né, em uma versão que roda na nuvem, né? Isso. Depois desse tempo todo, que já saíram DLC, já saiu um monte de coisa, a gente tem os demos também que a gente vai falar. E pra começar, eu acho que é legal a gente dar aquela pincelada básica na saga dos Resident Evil, né, cara? Que temos aí jogo pra caralho, filme Camila Jovovich, né? É muita coisa. Filme ruim, né? Que nem ela salvou. Nem ela salvou. Tem umas animações em CG aí que também é tudo lixo. Mas vamos focar nos jogos aqui, né, cara? Eu tenho uma teoria, não sei se vocês concordam, que o Resident Evil, ele tem mini trilogias dentro do negócio. Sim. Que do Resident Evil 1 ao 3 é uma coisa, do 4 ao 6 é outra, e todos seguem meio que a mesma ideia, né? E agora a gente tá com o 7, que do primeiro era a câmera fixa, depois virou a câmera em terceira pessoa, e agora a primeira pessoa, já com uma outra abordagem aí que vai evoluir ou estragar essa trilogia pro bem ou pro mal. Eu também penso que vou nessa teoria do Shinkoio e coloco aí no meio também algo que talvez eles tenham tentado usar pra costurar ali, pra tentar dar uma ligação com o outro, que são os Revelations, né? Que traz uma história de um novo grupo do qual o Chris faz parte, a Jill também, enfim, né? Em algum momento da história eles se perderam e estão tentando amarrar. Vamos ver como que vai ser agora, né? Na sequência do 7. Se a história vai fazer sentido ou não. Assim, só dando um passo pra trás, né? O primeiro jogo pra PlayStation 1, né? Que foi o que começou tudo, era um jogo que era numa mansão. Primeiro parecia um jogo de zumbi, bem influência de Jorge Romero, né? Que já era um jogo derivado de um jogo de Nintendinho que tinha essa proposta, que era o Sweet Home, né? O jogo ele fez bastante sucesso do PlayStation 1, porque ele foi um jogo inovador. O Resident Evil, ele sempre tem esse negócio de ser inovador em alguma coisa, né? Porque a gente, quando teve essa transição, né, dos 16 pro 32 bits, a gente vivia falando, nossa, parece filme, né? Tem CG pra caralho. E o Resident Evil, ele era um dos poucos jogos que tinham uma ideia, que passavam uma ideia cinematográfica pro gameplay, né? Com esse negócio da câmera fixa. E os gráficos pré-renderizados, né? Eram fotografias ali, praticamente, de coisas reais, só que, né? Exato, cenário, tudo, né? O cenário era fixo, né? Era um desenhão e só o personagem se mexia, né, no negócio. E a câmera andava sempre no mesmo ângulo, né? Porque não era 3D, né, o cenário. Isso, a gente andava só numa foto, né? Na verdade, o cenário não era 3D. A construção do cenário não era 3D. Era um cenário pré-renderizado. O primeiro cenário 3D de Resident Evil vem no Code Verônica. Isso. Foi exatamente isso que eu falei. Só que em outras palavras. O Resident Evil ele sempre foi um jogo que ele explorou bem as suas limitações, assim, da época, do console, de onde ele tá rodando, né? Isso é o mais impressionante, né? Sim, o primeiro jogo, ele tem um negócio que, assim, ele já era para ser primeira pessoa. A primeira pessoa naquela época não funcionava em console. Os exemplos que a gente tinha era Doom, era Quake 1, que ainda era um negócio que tava engatinhando, e a ideia de terror em primeira pessoa naquela época não era viável. Só que eles conseguiram fazer isso em algumas coisas, que era quando você abriu uma porta. Era a otimização da otimização, porque mostrava uma porta 3D abrindo, que era uma tela de loading disfarçada, né? E era em primeira pessoa para te dar aquela imersão que você tá vendo lá, né? E muitas das cenas em CG do primeiro jogo, o primeiro zumbizão que você vê virando a cara pra você, que é icônico, né? É a visão de você que tá assistindo, né? Aliás, esse zumbizão virando a cara pra você é um
Sam Raimi Shot. Sam Raimi Shot? Aquela tomada que a câmera vai aproxima, assim, tipo é um traveling de frente que para na cara da pessoa. Ah, tá falando a câmera do Evil Dead. Evil Dead Shot, né? Não é de Sam Raimi Shot. Tem gente que fala Sam Raimi Shot, tem gente que fala que é a câmera projétil, que na verdade é uma câmera que no Evil Dead eles colocavam a câmera em cima de uma tábua com rodinha e ia puxando assim, né? Mas nessa cena é que ele tem um zoomzinho, né? Aí dá essa ideia. Então, mas é puxando essa pegada. Aliás, as CGs eram filmes, eram com personagens reais que foi feita a apresentação e as cenas do primeiro Resident Evil, né? Não era tudo construído em computação gráfica como a partir do segundo, né? Sim, e ele tem uma coisa muito bizarra, porque ele é um filme em CG, um jogo, só que ele é um jogo japonês, com atores americanos. Então você sente aquela japonesada, assim, aquela estranheza de quando você assiste um negócio e não tá certo. Só que a gente tá acostumado a ver isso em filmes japoneses, chineses de época que tentam emular um ambiente americano, né? Filme italiano também. Tanto que os diálogos são bem ruins, né? Diálogo, tradução, tem erro de gramática do inglês, né? Pra variar, né? Mas isso também não é exclusividade dessa época, não, porque o Gears of War 6 aí é uma bosta, tradução, dublagem, caralho, a 4, história, diálogo. É que aí você não pode cobrar muito da história de um Gears of War, né, cara? Gears of War é pra meter pipoco. Ali você é um Hellis camponês, uma engrenagem da guerra, né, cara? Você não pode querer protagonismo. Mas voltando ao Resident, né, o 1 tem esse aspecto, o 2 ele amplia isso, e eu acho que o 2... pelo menos pra mim teve um impacto bem maior, né? Porque foi quando começou aquele negócio do meu jogo é melhor que o seu, o meu tem 2 CDs, tem 2 histórias, o jogo é gigante, conteúdo pra caralho, né? Um monte de cena. O 2 extrapola muito isso, né? E depois vem o 3, que é tipo um spin-off do 2 com o 3 na frente, né? Porque é meio que, vamos se aproveitar do que já tá pronto, se passa ao mesmo tempo na história. Mas né? deu super certo, né, cara? Ainda mais que coloca a Jill, né, que é a personagem do primeiro Resident Evil ali em ação novamente. Tomara que caia. Tomara que caia. E colocaram um inimigo, um perseguidor. Tudo bem que tinha o Mr. X no segundo já, né? Não falando do remake, falando do original. Perseguidor implacável mesmo. O primeiro de todos foi o Nemesis, né? Acho que a gente não precisa entrar muito na parte dos remakes, né? Mas é legal porque você sempre vê que surge uma ideia no jogo e eles extrapolam e evoluem no próximo, assim, né? O que deu certo. Sim. O lance também da ação, né? Que aumenta muito no 2, no 3 eles extrapolam muito, cara. O 2 tem arma pra caralho, acho que é um dos poucos jogos que tem uma arma de dardo explosivo com temporizador, sabe? É umas coisas muito loucas, assim. E o 2 é cheio de puzzles ainda, né? O 2 pega uma coisa que é legal do primeiro, que são os puzzles, e coloca de uma forma também bem bacana, que diminui muito no 3, né? O 3 é um jogo que acaba sendo mais linear mesmo, porque ele é focado em, tipo, fugir e sobreviver, né? Exato. E aí, nesse meio tempo, a gente tem um spin-off muito foda, que é em primeira pessoa pro PlayStation 1, que, não dá pra fazer? Vamos fazer. E eles fazem o Resident Evil Survivor, que não é muito foda, é um jogo bem lixo, né? É um jogo... uma desgraceira. É muito ruim. E é um jogo curioso, porque ele foi feito pra jogar com a pistolinha, né? Só que, se eu não me engano, a versão americana dele não dá pra jogar com a pistola, você só joga com o controle mirando e atirando, mas a versão japonesa tem suporte pra pistola, ou a europeia, alguma coisa assim. E, cara, o jogo ele é muito ruim, ele não tem um cenário pré-renderizado, a qualidade de lapidação dos personagens, eles usam muito os assets, né? Eles aproveitam o mesmo modelo de zumbi que já estava feito, né? Aquela cadeira, aquele cenário, aquela porta, copia e cola e faz um jogo novo, né? Esses são os assets. E fazem esse jogo vagabundo aí só pra falar que tem mais um, né? Mas é legal pela curiosidade da primeira pessoa no Resident Evil, tanto que você anda no jogo, por mais que ele é um jogo de pistola, ele tem o comando de você andar, ele não é um derivado de arcade, né? E aí a gente tem a continuação que deveria ser o 3 e não é, né? Que acho que vocês vão poder falar melhor que eu, que é o Code Verônica. E aí já indo, o Code Verônica já vai para outra geração, né? Teve início ali no Dreamcast, depois no PlayStation 2 também, teve a versão que é o Code Verônica X. Que deram uma guaripada, né? E aí, um novo cenário, eles estão na Europa, aquela coisa das imagens, das fotografias ali que eles usaram, cenários pré-renderizados, desaparece, né? Uma evolução, são cenários 3D mesmo. Há um movimento de câmera, em muitas cenas a câmera deixa de ser fixa, ela muda, ela te acompanha, e dá um novo ar pro jogo, né? É o jogo que tem um encontro entre os irmãos ali, o Chris e a Claire, né? Um salto ali que a gente até
imagina que viriam outras coisas depois, mas após ele, esse Resident Evil 3, que não é 3, que também não é 4. Pra quem não entende, a gente fala isso justamente pelo aspecto do Resident Evil 3 ele ser mais um spin-off com reaproveitamento de coisa do 3, né? Ele não tem uma história muito elaborada, é um jogo rápido, acho que é o Resident mais curto de todos, né? Sim. E o Code Verônica ele tem uma história bem mais rebuscada e tudo mais coisa. amarradinha. O 3 começa um pouco antes do 2 e termina um pouco depois. Só que a história dele é super curta. Isso. E só pra correr um pouquinho, né? Uma curiosidade também é que existe um jogo de primeira pessoa do Code Verônica que saiu pra PlayStation 2 e Arcade, que é o Survivor 2, né? Existiu essa ideia de Resident Evil Survival, que por algum motivo alguém falou, pistolinha é massa, eu concordo. Survivor Gun, não era Survivor Gun? Era Gun Survivor, né? Gun Survivor. Porque virou uma série, tanto que existe Gun Survivor 1, que é considerado o do PlayStation 1, o 2, que é o Code Verônica, o 3, que na verdade é um Dino Crisis de tiro, que eles meteram nesse balaio, e o 4, que é o Dead End, que é um do... Esse sim, de pistola PlayStation 2, que também é uma história spin-off, mas é bem maneirinho, assim, melhor até do que alguns de linha. E nesse meio tempo aí, né, a gente ficou, pô, os caras tão só se aproveitando aí, chutando o cachorro morto, né, cara? Abandonaram o Code Verônica, lançaram ele no Dreamcast, que era um console que era legal, mas pouca gente tinha, não fez sucesso, aí depois fizeram ficar chutado no Play 2, só que o Play 2 já tava em outra vibe, né, cara? Já tava a galera pensando em jogar outras coisas, e isso foi em 2001, praticamente, né? E aí, o que eram essas outras coisas que a galera tava jogando? Era online, eram umas coisas diferentes, e eles fizeram o Outbreak, que foi um negócio também que era inovador para quem tinha modem no PlayStation 2, ou seja, não fez sucesso no Brasil, né? Apesar que dava pra jogar offline. Dava, mas a graça é porque você joga com mais umas 5, 6 pessoas, né? Sim. E aí o lance era a cooperação e tal, e jogar offline era muito estranho, né? Mas aí veio a revolução que foi o Resident Evil 4, que saiu primeiro exclusivo pro GameCube, né? Que era o System Seller do GameCube, não exclusivo da Nintendo, que aí sim inovou. O Zero não saiu antes? Primeiro saiu o Resident Evil Rebirth, que eles chamavam na época, né? Que foi o remake do primeiro. Sim, o Cubo. Que aliás, pra mim, quando eu penso no primeiro Resident Evil, eu já penso nessa versão, até porque eu não tinha gostado muito da primeira, eu fui ficar fã de Resident Evil mesmo com o 2, com o original do 2, que eu acho fantástico, o melhor jogo da série pra mim. Mas aí depois, quando eu joguei essa versão Rebirth, e não foi a versão do Cubo, fui jogar no PlayStation 3 depois. É legal falar que o GameCube, ele é um sequestrador de Resident Evil de uma época, né, cara? Sim. Que o desgraçado segurou o Resident Evil Remake, segurou o 0 e segurou o 4. Rolou esse contrato de exclusividade do console, né? E é um contrato de exclusividade que hoje em dia a Capcom abandonou isso, porque rolou o do 4, né? Que foi um jogo muito aclamado, fez sucesso, mas vendeu pouco no GameCube. No ano seguinte, por mais que tá na caixinha lá do Resident 4 GameCube Only for GameCube, ele saiu pra PlayStation 2. Tem até umas piadas com o criador que falou que nunca ia sair. É o Mikami. Inclusive, tendo peso na decisão dele de deixar a Capcom, a quebra da exclusividade. Ele devia estar recebendo um por fora da Nintendo. Não, com certeza. Não, a verdade é que pode ser por fora, pode ser aquele negócio de palavra de japonês samurai, né, cara? A gente nunca vai saber. Mas o que a gente sabe é que o negócio no PlayStation 2 explodiu, né? Foi um jogo meio de fim de geração do PlayStation 2 junto com o God of War 2. São um dos maiores jogos de todos os tempos do console. E não só isso, os remakes. Primeiro saiu o PlayStation 3 e pro Xbox. Depois saiu pra PlayStation 4 e uma versão remasterizada, né? Essas versões, elas venderam tipo 6 vezes mais do que do GameCube, numa época que eles achavam que não ia fazer sucesso, mais voltar às origens do jogo pra pegada de terror, né? Que já era uma época que a gente tava tendo o quê? Resident Evil 5, que foi um Resident totalmente voltado pra ação, num cooperativo de 2, que era cinematográfico. O 6, então... O Resident Evil 6 é um jogo injustiçado, ao mesmo tempo que ele não é um Resident Evil 6, né? Ele é uma super produção do Michael Bay, em parceria com o Zack Snyder, e eles estavam com muito dinheiro... E fizeram esse jogo que é grande demais pro que precisava ser, né? Cara, eu digo uma coisa de Resident Evil 6. Ele começa tão bem ali, você jogando com Leon, aí que você vê zumbis de volta. A gente precisa falar disso. Precisamos falar de zumbis de volta no Resident Evil 6. Porque assim, o Resident Evil 4 foi inovador, porque mudou a câmera, ele trouxe um cenário, você tá num campo durante o dia, né? Você começa numa vila europeia durante o dia, tem toda aquela coisa, né? Os ganados, enfim. É muito legal, Resident Evil 4, ótimo. Tem uma atmosfera de filme de terror europeu mesmo, né? Sim. Ele traz uma coisa assim que você fala, porra, que da hora. Muita gente torceu o
nariz. Ah, isso não é o Resident Evil. Eu tenho minhas reclamações com Resident Evil 4. Eu gostei muito, mas, por exemplo, zumbi de bazuca. Puta, Capcom, enfia a bazuca no furico. É que não é zumbi, são os ganados, São cara. possuídos, né? Então, são os ganados. E aí fica pior no Resident Evil 5, isso precisa ser dito, porque tem um momento que você tá subindo. Eu acho muito legal aquela coisa de você começar na África, e eles também tem um parasita lá e faz eles atacarem. Eu acho muito foda, eu acho o começo muito bom de Resident Evil 5. Só que aí tem uma parte que você sai de uma cabana e tá subindo desfiladeiro lá, e aí tem um zumbi, tem um possuído desse aí, sei lá, a forma correta de falar, que o cara tá usando uma sniper, velho. Se fosse do Kojima, você não reclamava. Não, começa a ramborização de Resident Evil. Se você tivesse que adiantar meia hora o seu console lá pra matar o zumbi de sniper, você não reclamava. A ramborização do Resident Evil, cara. Não, então, e aí, o que acontece? Quando começa o 6, você tem aquele clima de... Tava tendo um evento no lugar, e aí tudo escuro, e aí você vê zumbi, cara, você fala... Porra, voltou, Resident Evil voltou. Você ficando preso num bar lá com o Leon, aí tem um zumbi gordão, sabe? O caos na cidade. Você fala, puta, é Raccoon City de novo, né, tal. Só que aí depois começa a vir umas maluquices, né, velho? Não, e só pra dar uma explicada, né? O Resident Evil 5, ele extrapola o 4, que ele sai da Europa e vai pra África lá, e aí tem todo esse filme de ação. Ele continua naquele clima de jogo marrom do Resident Evil 4, só que mais no deserto e tal, pra passar a ideia de realismo. Começa muito bem, o início é muito bom. E o Resident Evil 6, ele tem um lance que são 3 histórias acontecendo ao mesmo tempo. E aí eles fizeram uma sacada legal até, que a do Leon, ela é terror, com zumbi igual no Resident Evil 1, 2 e 3, né, primeira série. Aí tem a parte do Chris, que é um Gears of War, assim, um jogo de tiro. E tem a do outro humano, que eu não lembro o nome agora, que é um Devil May Cry bizarro, mal feito, assim. Que, aliás, era uma das ideias lá atrás, né? O Devil May Cry é meio que um Resident Evil que... Eu acho que vale a pena a gente gravar um dia um episódio do Resident Evil 4, porque ele dá margem pra contar essas coisas, né? Que Devil May Cry, Onimusha, o Haunting Ground, que é um jogo que quase ninguém lembra, são todos jogos assim de isso aqui não serviu pra ser Resident Evil 4, faz outro jogo, né? Sim. Cara, na verdade eu nunca liguei muito pra Resident Evil, né? 1, 2, 3 eu até joguei, até achava legal, mas nunca paguei um pau que nem todo mundo pagava. No 4, aí eu gostei. Aí o jogo virou. O 4 é legal porque ele flui muito bem, né? Aquele jogo que a imersão dele é muito boa, né? E o lance do controle. Uma herança que tem todos os Residentes, até no 7 que a gente vai falar mais profundamente hoje, é que ele sempre teve o negócio de você apertar um botão pra parar e mirar, né? Sim. E isso no 4, eles fazem de um jeito que você tem o controle total da mira. Tanto que tem a versão do Wii, né? Que todo mundo paga um pau. Que é a melhor. Você pode acertar o braço, a perna do cara, se atira onde você quer ali, né? Não é tão Exato. fluido assim, mas é uma evolução perto do outro que você só colocava o seu personagem na direção do inimigo e atirava, né? E esse aspecto no 4 era um negócio que quando você apertava pra mirar, você ficava parado, né? Sim. Do 5 pra frente você pode andar mirando, né? E isso aí, só esse negocinho do 4 da câmera em cima do ombro, né? Não é a terceira pessoa direto da mira, refez a geração. Gears of War, que o Vard falou. A gente tem aí uma centena de jogos que saíram depois. O Dead Space, mano. Dead Space, se não existe Resident Evil, não existe Dead Space. Que é Resident Evil no espaço e os caras admitem isso, né? E é curioso porque se a gente pega todos esses jogos derivados e acompanha lado a lado, a gente vê que eles começaram a acertar e errar junto com o Resident Evil, né? Porque o Dead Space mesmo é um jogo que começou no terror, depois no 3 virou uma ação e ficou uma merda. E é muito bizarro, assim, ó. O jeito que a indústria vai se copiando, tentando se moldar ao pedido do público, né? E acaba fazendo merda. Faltou, só pra fazer justiça, lá atrás, quando a gente tava falando do primeiro Resident Evil, né, que ele trouxe algumas inovações, mas ele também bebeu muito na fonte de Alone in the Dark. O Alone in the Dark é o espermatozoide que não chegou ao óvulo, né, cara? Ele tava lá e falhou miseravelmente. Sim. Bateu numa parede de borracha. Pra quem não conhece, Alone in the Dark saiu na época dos kit multimídias, né, cara? Aquele grande jogo 3D, só que ele era um jogo que ele tentava se passar numa época, era meio nos 30, 20, né? Você controlava um cara gordinho de bigode, tinha uns monstros assim, tinha uma pegada que era uma história meio Lovecraft, e ele tinha essa atmosfera de terror, só que pela qualidade do jogo da época, né, é um jogo colorido, não é um jogo que tem atmosfera e tal, mas as ideias estão todas lá, né? Sim. Até por causa do Resident Evil, saiu os remakes do Alone in the Dark depois, que aí são melhores que os originais, né? E o que foi um flop gigante lá, já na nova geração do PlayStation 3 lá, e do Xbox que saiu, né? Que tinha umas coisas legais, mas não era um jogo
jogo muito lapidado pra época. Mas só seguindo aqui, voltando na timeline do Resident Evil, a gente chega no 6, cara. Chegou no 6, que era 2013 mais ou menos, né? A fórmula cansou, o bagulho ficou maior do que devia, né? Aí a Capcom ficou meio, porra, o negócio aqui foi um dos jogos mais bem vendidos, né? Que foi uma propaganda do caralho, jogo grandioso. Mas quem era fã mesmo começou, porra, mano, isso aqui não é Resident, vocês foram pro outro lado totalmente. A galera que já reclamava no 4 começou a reclamar forte no 6, né? Sim. Foi aí que a Capcom lançou esses remakes em HD do 0 e do primeiro jogo. Já tava começando a rolar a transição de geração que ia ser em 2016. E nesse meio tempo ela fez uma experiência, porque tinha saído um consolezinho que era o 3DS. Tava bombando no Japão e eles meteram lá um Resident Evil que era o Revelations. Muito bom, por sinal, viu? Não, o Revelations ele foi meio que assim, ó, faz uma experiência de volta às origens. Pega aqui a base do Resident Evil 4, 5, 6, só que faz um jogo de terror em vez de fazer isso aí, que é o que a galera tá pedindo, esse console é menor, né? E o negócio, mano, deu certo pra caralho. Tanto que ele foi portado depois. Foi portado pros consoles de mesa, de tão certo que ele deu. Sim, ele saiu de mesa, ele começou a sair em formato episódico, que também era uma tendência na época, de você baixar o primeiro episódio grátis e depois comprar os outros, né? O Revelations 2. Isso. Que não é tão bom quanto o primeiro. Ele não é tão bom, mas aí a gente tem que ver que o Revelations 2, eles misturaram tanta coisa que o Revelations 2 ele sai depois do Last of Us. É o primeiro Resident Last of Us de todos, porque a estrutura de stealth, de item, eles copiam na cara dura, assim, né? Sim. Que os caras estão testando mesmo, né? E aí, vendo que o Resident Revelations teve um apelo melhor entre os fãs, eles fazem o quê? Umbrella Corps. Umbrella Corps era o Counter-Strike do Resident, que foi feito nesse meio tempo, foi uma merda. Que é um online horroroso. Que já morreu. Que a Capcom tá tentando fazer um online, né, de Resident Evil. Já tá vai pra terceira tentativa agora, se eu não me engano, já, né? Isso. Tirando a zoeira, eles pegam e falam, olha, deu certo isso, chama o diretor do Revelations, vamos fazer o 7 agora, nessa pegada. E aí, eles pegaram um conceito, o que vai ser o 7? Cara, tem que ser um jogo pontual, minimalista. A gente começou a trabalhar aqui numa nova engine aqui que vai ser foda, que é fotorrealista. Vamos tentar trazer um negócio menos é mais, né? Essa foi a filosofia do Resident Evil 7, que os caras pegaram e voltaram, sabe? Aquela câmera do Sam Raimi que o Vivaldi falou lá do primeiro jogo, eles, ó, aquilo lá que funcionava, hein, caralho? Vamos fazer aquilo lá. O pessoal quer terror, né? Tanto que, assim, ele não tem zumbi. Mais ou menos. Você pode considerar o Jack um zumbi, cara. Ou um ganado. É que assim, ó, vamos lá. Resident Evil 7, ele surgiu dessa ideia da simplicidade, né? Chegou lá, o cara, ó, vamos voltar às origens. No Revelations tinha um aspecto que quando você ia tirar a câmera para você mirar, o jogo virava em primeira pessoa, né, no 3DS. Então eles falaram, olha, isso aqui tá funcionando, acho que agora a gente consegue fazer isso com qualidade. Vamos mudar para esse aspecto, até porque nessa época já tava rolando um cenário de jogos de terror que não era mainstream, mas que fazia muito bem isso, né, que eram os jogos tipo o Amnesia, que era um jogo de fugir, né, de você não tinha confronto. Adeus, Outlast. Também era a mesma coisa. Mas isso gerou um medo também nos fãs da antiga, né? Aquele medo de, pô, os caras vão fazer um Resident Evil que eu não vou poder atirar. Demorou muito pra aparecer uma arma nos trailers de Resident Evil, né? Ah, velho, mas fã é a pior merda que existe em qualquer lugar, cara. O fã sempre vai reclamar de tudo. E tem um grande papo que é o seguinte, cara. O Resident Evil ele virou um negócio muito grande. E o Resident Evil tem um aspecto que todo jogo é o primeiro de alguém, entendeu? Se o cara começou a jogar no 5, ele tem que aquilo lá é a base do Resident Evil dele e depois ele vai pro resto, né? Eu acho que isso aí acaba também fazendo... E esse negócio de ficar ouvindo muito fã e não querer seguir uma linha, acaba prejudicando muito e acaba dando o Resident Evil 6, né? Tem até uma palestra da apresentação, assim, no feedback do Resident Evil 6 da GDC, que aí os caras chegam e falam, ah, cara, sabe aquele episódio dos Simpsons que o Homer faz um carro? Que o carro tem compartimento pras crianças, é um carro bizarrão, toca lá com o karate, faz tipo, tem tudo que o Homer pediu, tem no carro, né? E o carro é um lixo e custa caro pra caralho. Isso é o Resident Evil 6. Melhor exemplo. Melhor exemplo, cara. Tipo, você, vou fazer um bolo de doce aqui, vou colocar chocolate, jujuba, sabe quando você vai lá no serve de balinha? Que nem quando você vai fazer hot dog em casa, né, cara? O 6 é resultado da dicotomia criada ali, né, com Resident Evil 4 e 5. É uma geração de pessoas que não jogaram os 3 primeiros da série, e além do Code Verônica. Teve gente que já jogou no mundo Resident Evil no 4. Então esse cara adorou, o cara jogou 5, gostou mais ainda, jogou 6, gostou mais ainda. E falava que os 3 primeiros, porque tentou jogar, e aí vai jogar com aquele gráfico ultrapassado, antigo, o cara falou, puta, que bosta que era o Resident Evil, o gráfico, o controle. E o cara que jogou desde lá de trás, eu me coloco, eu sou esse cara. Esse cara sou eu? Curtiu o 4 e torceu o nariz, mas até curti.
Mas tem as minhas ressalvas. Só que aí veio o 5 e o 6, falei, puta, cara, já era, morreu a série. Isso não é Resident Evil. E aí veio a versão do 3DS que o Shinkoi tá falando, que é o Revelations 1, que eu fui jogar e falei, cara, Resident Evil tinha que voltar a ser isso aqui. Que já foi eles molhando o pezinho, né? Vale lembrar também que o Resident Evil ele sempre segue a tendência da época de filme, né? Na época do 5, 6 tava rolando o quê? Era Transformer, né, cara? Eram aquelas produções gigantes pra atrair a galera pro cinema, tudo megalomaníaco, explosão, Michael Bay aí, o Zack Snyder, né, cara? Quando fazia filme curto. É bem curioso você olhar o cenário do ano como um todo, né? Mas aí eles chegaram nesse conceito, já tava trocando de geração, né? Virando pro PlayStation 4, o Xbox One. Com essa nova engine, eles perceberam que eles poderiam alcançar esse objetivo do terror mais imersivo, né? Porque a engine, o motor gráfico, né? Como a galera de Portugal gosta de falar, né, cara? Nem é Portugal, não, é porque é uma palavra desgracenta pra pronunciar isso daí. Todo mundo pronuncia errado, acho que tem diferença até na pronúncia de Inglaterra para Estados Unidos. Engine, vamos falar motor gráfico. O fato é que assim, né? A frase é: o motor gráfico do Resident Evil 7 é o RE Engine. Já tem Engine no nome, entendeu? Pois é. Só que esse RE não quer dizer Resident Evil, quer dizer Reach for the Moon, né? É como se eles quisessem extrapolar. Ah, naquelas, né? Quer dizer, mas não quer, né? A brincadeira é essa, né? É. E é um negócio que... O grande lance é que é a primeira vez no Japão que eles usam um negócio baseado em fotogrametria. Que eles pegam os objetos, né? Foto o quê? Fotogrametria. Puxa. Eles pegam todos os objetos e eles tiram fotos com várias iluminações possíveis de vários ângulos. Eles meio que escaneiam um objeto. Por isso que o grande lance do Resident Evil 7, se você pega qualquer coisa, uma chave, a sua mão mesmo, né, até um papel, você vê que aquilo lá é muito realista, cara. Demais. Você vira de frente pra trás, porque aquilo tudo é escaneado, né? Essa parte do realismo que ele tem que é o que traz essa imersão. E essa tecnologia eles começaram a usar em tudo. O Devil May Cry 5 tem, o remake do 2, o 3, né? O Village que vai sair agora continua sendo isso. E o grande lance que estão falando é que o Village, que seria o 8 que vai sair, ele não tem amarras, porque quando eles fizeram esse motor gráfico, o nível de polígonos dele teve que ser diminuído para rodar nas configurações do momento aí dos consoles e dos computadores, né? E os caras otimizaram pra caralho, tal. Tanto que tem algumas coisas tipo rosto, que não é uma coisa que ainda tá tão bacana no Resident Evil 7. Na verdade, o tom de pele, né? O tom de pele que ficava estranho nas versões base ali de PlayStation 4 e Xbox One. Só que na versão já de Xbox aprimorada do Xbox One X, eles já melhoraram muito essa aparência do tom de pele, né? Então já foi uma evolução um aprimoramento ali, eles já aprenderam a mexer melhor com a ferramenta, né? Essa ferramenta ela já era bastante usada em jogos de corrida, né? Sim, os Gran Turismos, né? Os caras tiravam foto do carro pra poder fazer tudo certinho. Das pistas. No caso do Resident, ele é um negócio que a iluminação, tudo é feito através de foto. Não é um negócio que o cara escaneia o objeto e depois faz a iluminação, né? Isso tá incluso na ideia do motor gráfico. E o do carro é mais como referência pra fazer a colagem, né? Fidelidade mesmo. Isso. Tem uma parada assim, eu não sou expert, estou só falando o que eu vi no documentário, né, cara? Que eu dei uma estudadinha. O que eu falei do rosto é meio assim, o rosto da mãe da família, do Jack, quando eles estão ficando deformados, né, já fica um negócio, acho, caricato demais, é mais por isso. Mas quando você tem alguns personagens, assim, que te dão close, a menininha lá, o cabelo também ainda não é um negócio 100% nesse jogo, né? O cabelo é um problema dos videogames, eterno, né? É muito difícil fazer cabelo. Uma das coisas mais difíceis de fazer um jogo de videogame é cabelo. Por isso que a gente tem uma enxurrada de personagens carecas ao longo da história ali, principalmente inimigos. Cabelo solto, né, cara? Eu lembro quando saiu o Tomb Raider lá, que é a grande tecnologia de inovação do Tomb Raider o 2 lá, acho que é o Rise of Tomb Raider, o lance era o cabelo dela. Agora tem uma tecnologia separada que você pode ligar e desligar no seu PC do milhão aí, que é foda, que você precisava ter uma placa 2 vezes mais forte só pro cabelo funcionar direito. O Last of Us 2 trouxe uma tecnologia de cabelo legal, né? E o Last of Us 2, o 1, eles têm a captação de movimento feita à moda antiga, né? Os cenários, mas os rostos, eles são feitos à mão, né? Ele tem as expressões, mas o desenho do rosto é tudo feito à mão. Por isso que ele tem um aspecto, assim, bem diferenciado pra época, né? E é um dos jogos que influenciou pra caralho o Resident Evil, né, cara? Uma coisa curiosa é que o inimigo que a gente enfrenta aqui no Resident Evil 7 é basicamente uma evolução do inimigo do Last of Us, né? Que são os mofados. Sim. Os inimigos, os tradicionais, né?
cenário, né? Não A galera lá mofada, né? a galera mofada. Assim. E não só esse negócio dos vilões serem, né, parecidos com o Last of Us, como ele bebeu de outros jogos assim, né, cara? A gente tem que lembrar também aqui. De outros trailers, inclusive. Outros trailers, né? Alguns trailers jogáveis, né, cara? Porque a gente tem que lembrar. E o PT, né? O PT tava lá, né, no PlayStation 4, que foi o playable teaser do senhor Kojimão aí da massa, né, cara? Com o Guilherme Del Toro. Com o Guilherme Del Toro. Silent Hill, né? Era pra ser um aperitivo do que seria o Silent Hill que nunca existiu, né? O Silent Hillzinho no plural. Mas é curioso porque o pessoal fala muito que o PT influenciou o Resident Evil 7, mas na verdade o Resident Evil 7 já estava em produção há 7 meses, né? Quando saiu o demo do PT. Sim. O que a gente pode dizer é que o PT ele serviu de influência pro demo do Resident Evil 7 e pro início, né? O início é bem PT. Ninguém sabia, né? A primeira demo que soltaram ali, chamava Kitchen. Ninguém sabia que aquilo era Resident Evil, né? O Kitchen, na verdade, ele foi uma demo que o Resident Evil tava indo bem em produção, né? E aí a galera chegou e falou, pô, tá rolando um tal de VR aí, cara. Será que a gente pode meter nesse jogo aí? Pô, não sei, faz um demo aí, vamos ver como é que fica, né? Que a engine é nova, tem que testar e tal. E aí eles fizeram esse demo Kitchen, que era pra passar no E3 lá e testar a reação do público, né? E, se eu não me engano, deve ter pra baixar na PSN ainda, de graça. Aí aproveite enquanto a PSN do PlayStation 4 ainda existe, né? É um demo que você tá preso numa cadeira e aí você vê lá um cara que a gente vai saber mais pra frente, que é o repórter aí do Resident Evil 7, né? Que inclusive, esse ator que faz o repórter do Resident Evil 7, ele é um scan do Peter Fabiano, que é o gerente de pesquisa e desenvolvimento da Capcom. O cara faz tudo, né, mano? Até modelo e ator dentro do jogo. E aí é um negócio que vem a Mia lá, que é a vilã. Vilã não. É a vilã sim, cara, porque uma mulher que sobe 3 anos e mente pra caralho. É a maior vilã do jogo. Mentirosa, entendeu? Daqui a pouco a gente entra nisso, né? E aí teve esse demo do Kitchen, que ninguém sabia que era o Resident Evil 7 ainda, né? Porque não tem nada que entrega, né? Mas depois teve o demo do Resident Evil, que é o Beginner Hour. É bizarro porque é o primeiro demo da história que é um demo que teve atualizações, né? Não sei se vocês acompanharam isso. Sim, porque era pra saber onde enfiar o dedo do manequim. E não só isso, né? Você achava... Porque assim, o PT, ele foi um demo muito bizarro, né? Porque ele tem as Kojimices e as Deltorices juntas, né? Sim. E é um negócio que ninguém zerou no primeiro dia, porque, mano, você tem que pausar, entrar no menu, entrar num lugar e tirar uma foto, sendo que você nem sabia que você tinha condição de tirar foto. Você tem que tirar uma foto do menu, sabe? Tem que plugar um microfone. Falar alô. Falar alô. Hello. Né? Dar uma Zezé de Camargo no controle. E, cara, aí eles pegaram essas coisinhas e começaram a fazer no demo do Resident Evil 7, porque você tinha que achar um dedo, tinha que achar uma mão, juntar, aí depois tinha que descobrir que tinha que pegar esse dedo e apontar em alguns lugares que aconteceu alguma coisa, né? E tudo isso passava muito a atmosfera que, pô, vai ser um jogo sobrenatural, vai ser um Silent Hill, essa porra, que nada a ver, né? Cadê meu trabuco aqui? Isso aqui não é Resident, caralho? Nas atualizações do próprio demo, teve aí a inserção de você conseguir pegar uma arma, né, pra se defender lá, que apareciam uns mofados. Só que no final a arma tinha um tiro, você não fazia nada, você só sabia que tinha arma no jogo, né? Porque era uma grande preocupação minha, inclusive, né? Eu ficava falando, cara, isso tá muito louco. Eu tinha o PlayStation VR e ficava pensando, eu quero jogar isso aqui, né? Quando foi oficializado o Resident Evil 7, né? Que ia ser um jogo em primeira pessoa. E eu ficava pensando, cara, isso vai ser muito legal, mas tem que ter arma, tem que ter arma, tem que ter arma. E eu só sosseguei quando apareceu o primeiro trailer que o cara pegou uma shotgun, sabe? Eu falei, caramba, tem arma nessa porra, então vai ser bom. Olha um exemplo prático de fã chato aí. Tá vendo? E aí ele entrega, né? Que ele é um jogo que volta às origens, né, cara? Sim. A primeira vez que eu joguei o Resident Evil 7, eu joguei o jogo inteiro segurando a mira pra atirar. E depois que eu zerei, que eu vi que dava pra atirar sem ter que parar pra mirar. Você pode atirar direto andando, né? Mas ele é um jogo que, pela atenção, ele te incentiva a fazer isso. Igual no Resident Evil 1, né? Igual sempre foi no começo. E tem muitas coisas que ele adapta, tipo assim, o abrir das portas, né? Que você simplesmente anda, encosta na porta, ele põe a mãozinha e abre, né? Você pode empurrar a porta com tudo, inclusive, ou abrir devagar, né? Isso. O gráfico do cenário, né? É mó bonito. Aí onde é interativo, você vê que é um pouquinho mais tosco, parece desenho animado, né? Então dá pra abrir isso aqui às vezes, né? Que ele tem uns negócios de textura ainda, né? O jeito que ele usa a chave, né? Que no começo eu achei meio merda, porque às vezes você pega uma chave, você vai abrir uma porta, ele não pega a chave na mão e gira, né? A chave flutua e entra lá e gira, né?
Mas isso é padrão os primeiros Residentes, né? Era assim que você usava os itens, né, nos primeiros. Ah, sim, é que o grande lance desse aqui é que ele te vende uma ideia, né, que quando você joga o Resident Evil 7 a primeira vez, você vê que a câmera ela tremula, a sua mão é muito realista, né? Ele te passa essa ideia de realismo que ele vai quebrando com o tempo, né? Pra caralho, né? É difícil mirar, cara. Aquela tensão no inimigo vindo e você tentando mirar na cabeça do bicho, né? O bicho vindo, né? Ó, o bicho vindo. O bicho vindo. É difícil mirar, mas eu acho que é mais difícil mirar no VR do que sem ele. Ah, eu acostumei. Eu achava mais fácil, porque você mira com a cabeça no VR, né? É, tem esse pegada também, né? O que ficou estranho pra mim. Esse aspecto desse realismo que ele começa e vai te enganando, né? Eu tenho a teoria que o VR, né, o VR do Resident Evil 7, ele foi feito só pro começo. Que depois ele larga a mão do jeito assim que... o primeiro ato do jogo eu acho impecável, assim, sabe? Até o jantar? Até a luta de motosserra, ou a luta na garagem, né? O primeiro ato inteiro, tá. É, o jantar. E só lembrando um aspecto também que remete a Resident Evil 1, é que o jogo tem FMV, cara. Tem cenas feitas com... quando passa jornal na TV, nos DLC, o começo do carro, a cidade. Quando você tá no carro no começo do jogo, é filme, né? Sim. É bem curioso você ver esse aspecto aí. Resident Evil 7 consegue ser Resident Evil e não ser Resident Evil ao mesmo tempo. É estranho dizer isso, mas ele pega muita coisa dos outros Resident Evil, mas ele tem uma personalidade própria dele. É um jogo diferente com várias referências, né? Tem coisa que eles usam de pura referência. Assim. E a referência é foda, né? A gente já falou das referências em jogos, mas a referência que eu mais gosto do Resident Evil 7 são as de filme que ele enfia de um jeito assim que você não tá misturando tudo isso numa coisa só, vai se fuder, né? Que começa pelo Evil Dead, né? Que já era uma referência desde o começo do 1 lá, porque o Evil Dead, ele é a essência do Resident Evil 7, porque o Evil Dead nada mais é do que um filme simples, feito com orçamento, com muito tesão, força de vontade, né, cara? E inovador pra caralho. Numa casa no meio do mato. Exato. Ele pega isso, aí ele usa o Evil Dead como base, né, como baixo orçamento, como é que funciona, né? Aí ele mistura com Massacre da Serra Elétrica, que é a família maluca, né, dos caipira. Sim, os rednecks do interior ali, né? O jogo se passa na Louisiana, não é? E ele se passa na Louisiana em 2017 até 17, né? Porque tem um lance de tempo lá, mas... Sim. E é uma época que a Louisiana, aquela área, ela foi inundada lá, e aí você vê um cenário degradante, né? Que remete também a Pânico na Floresta, Viagem Maldita, do Wes Craven, né? Aí ele pega isso aí e ele... o que falta colocar? Vamos colocar uns aspectos meio de poltergeist aí, chamado, né, cara? Tem essa menininha do mal. Bruxas de Blair, por causa da câmera, das filmagens, VHS. Esse negócio da Bruxa de Blair também tem aquele negócio daquele seriado de caçador de fantasma, que vai ter a parte disso no meio do jogo, né? Que a galera vai invadir casa pra caçar fantasma. E esse jogo apresentou o videocassete pra uma geração, né? Pois é. E fita cassete também. É verdade. Fita VHS disso, e fita cassete de áudio também. Porque é onde você salva o jogo. Tem muita gente que mistura essa porra. VHS, cassete, um é vídeo e outro é áudio, que eu fico puto, cara. Eu assisti vários filmes em fita cassete. Não, cara, você não... Você usou o videocassete. Exato. Não, e só pra completar os filmes, e aí eles pegam todas essas ideias de filme e a família é composta pelo Jack, que é o pai da família, né? A Margarite, né? A dona Margarita. E o Luke. E a Zoe também, que é a filha. O Jack, ele seria um equivalente ao Jason, Michael Myers do jogo, né? Porque ele é invencível, ele é o Wolverine também. Misturando a porra toda, né? A Margarite, ela vai pra um lado que ela é meio que o Candyman, né? Ela vai pro lado do nojinho, dos insetos, né? Tem um negócio meio fenômeno também, que é um outro aspecto de filme de terror, né? É tão bacana, cara, ver quando você... Primeira vez que você sobe no segundo andar da casa, e aí você vê ela andando no pátio lá embaixo, com a lanterninha na mão, no quintal. Sim, você vê ela... Nossa, é demais, cara. É um negócio de detalhe, né, cara? É um negócio, não custa nada, é um detalhe, ninguém vai ver, mas é a imersão que o jogo tem, né? O jogo é imersivo pra caralho, mano. Muito. E continuando nessa listagem aí de influência e personagem, né? O Lucas, ele é o equivalente aos Jogos Mortais lá, o Jigsaw, né? Faz as armadilhas, ele é todo psicopatinha, afetado, né? Que também tem a parte de conspiração do lado dele, mas a gente já vai entrar isso mais pra frente. E, cara, só pela essa junção de influência de coisa, né, ainda dá pra ficar levantando filme pra caralho aqui, dá pra falar de Casa dos Mil Corpos, sabe, MTV. Um legal que dá pra levantar, que faz até um link com a música da entrada, é que tem um filme do Russell Gordon-Lewis,
Richard Gordon-Lewis, pra quem não conhece, ele é o primeiro diretor que fez filme gore na história. Ele fez filme nos anos 60 com a pegada de gore e ele começou a fazer muito filme com caipira, né? Tem o filme Maniacs, os 2001 Maníacos, 1000 Maníacos, negócio assim, que é de uma família de canibal, tal, é um filme antigaço assim, né, que teve remake também. É esse que na dublagem os redneck falam com sotaque mineiro? É esse, o remake desse filme que tem os caras falando com sotaque mineiro, que inclusive na legenda do Resident Evil 7 em português, né, Tem um OC. tem uns OC. Tem uns OC lá que é foda, né? Eu tava lembrando disso do Richard Gordon-Lewis porque tem os caipira maluco da história dele e por mais que tem um filme dele que chama Moonshine Mountain, que é mais um draminha de caipira dos anos 60, que nesse filme tem a música Go Tell Auntie Rhody, né? Que é uma música folclórica da Louisiana lá, que, meu ganso morreu, caralho, que triste, né? E a música de abertura do Resident Evil 7 é uma versão modernizada dessa música com a letra diferente. E fica sinistro, né? Sinistra a música, né? Dá todo um clima no jogo. E é bizarro que a música é um puta spoiler, né? Se você vê a letra. Pois é. Ela fala que a família toda morreu, eu estou tomando conta de tudo aqui, né? Não vai sobrar mais ninguém. Ou seja, agora você já sabe o que acontece em Resident Evil 7. É um spoiler que no jogo você não se dá conta, mas aqui você vai se dar. Mas aqui você toma de cara, assim, ele. Não, na verdade, a proposta do episódio aqui é um papo pós-game. Quem está ouvindo a gente aqui, o ideal é que você Tenha jogado. acabou de jogar o jogo, quer trocar ideia com alguém, vem ouvir esse episódio aqui, né? Exatamente. Esse aqui é o momento de você dar uma geral, ver o que você não percebeu, né? O que falta fazer, né? Por isso que esse aqui é aquele papo. É papo não, né? Esse aqui é aquele papo pós-filme. Exatamente. E esse negócio só mostra isso que você ressaltou da dedicação dos caras, né? Em fazer os detalhes, tudo que forma o jogo, ele tem, assim, os mínimos porquês, né? É aquele tipo de coisa que tem muita parte da história que não é contada e você sabe só de olhar o ambiente, a narrativa, o que tá acontecendo. É verdade. Ainda voltando a falar ali sobre gameplay, a gente citou o VR, né? Eu arrisco dizer que esse é o maior jogo em realidade virtual que existe. É esse Resident Evil 7. Sim, apesar de não ser tão otimizado depois do começo, mas não teve nenhum jogo tão grandioso quanto esse no VR. Exato. Porque assim, é o mesmo jogo que você joga sem o óculos, você joga com o óculos ali, com as diferenças de gameplay, de sensação de imersão. Mas é o mesmo jogo. É algo que muitas empresas não fazem porque é caro. Muito provavelmente por isso não vale a pena, a gente não vê tantos jogos grandes como Resident Evil, ou não vê nenhum como Resident Evil, né? A gente vê ports de jogos antigos, que nem tem do Doom 3 e outros jogos mais antigos, mas ele foi criado, ele lançou a versão VR, você já podia jogar no primeiro dia. E, cara, eu falo pra vocês, eu joguei, a primeira vez que eu joguei Resident Evil 7, eu joguei com VR. Eu também. E era impressionante, porque assim, tem um móvel, eu levantava da cadeira e conseguia olhar por trás do móvel, sabe? Era uma coisa meio... Tipo, parece bobo, cara, mas é impressionante. O problema realmente é motion sickness, né? Que é aquele enjoo que dá porque o seu cérebro tá sendo enganado pela realidade virtual. Então, às vezes, eu sofria muito com isso, eu tinha que parar de jogar. Mas, cara, aquilo trouxe aquele ambiente escuro, aquela casa, muitas vezes claustrofóbica. O lance de você ver o teto, né? Se você olha pra cima e você vê o teto, você caralho, aí é a claustrofobia. Exato, pura. você entrando naqueles corredores apertados, na parte que você tá com água até o peito, cara, é surreal, assim, é uma imersão absurda. O jogo, ele tem essa imersão sem o VR. Com o VR, ele é uma coisa, é uma experiência que é difícil explicar. Então, isso que eu ia falar. Sem o VR, ele já tem uma imersão muito boa. Mas o problema do VR pra mim é a qualidade, cara. A resolução cai muito. Parece que eu tô dentro de uma TV de tubo, tá ligado? É isso que me incomodou no VR. Então pra mim acabava não sendo tão imersivo, porque eu tinha que excluir isso do meu cérebro pra ter alguma diversão ali, tá ligado? Mas tem um aspecto fora o VR aí do jogo que a gente não falou ainda, que é o design de som, cara. O design de som dessa porra é um dos melhores que tem, assim, porque você... jogando com fone, principalmente, né? Isso depois vai ser até melhorado no Resident Evil 2, porque você consegue ver de onde vem o Mr. X só pelo som, caralho, mas aqui a gente tem é absurdo. Uma imersão sonora absurdo. Dos elementos, do ranger O som desse jogo é muito bom. Quando eu joguei ele com o VR, que eu joguei ainda na minha casa aí no Brasil, tinha o Home Theater, né? 7 ponto alguma coisa. Puta, é animal, cara. O som desse jogo, se você tiver um sistema de som o ranger das tábuas, né?
você pisa, você escuta o ranger da tábua, o vento. Você sabe de onde o inimigo janela. tá pelo som, Isso é animal. E funciona bem. Impressionante. Tem jogo que tenta fazer isso, mas não consegue, tá ligado? Não, é absurdo o som do Resident Evil 7. Tem uns sustos legais também, né? Sustos que a gente toma que são de, tipo, pular da cadeira, assim. E tem susto que é referência aos primeiros, né? Porque tem duas cenas de janela quebrando nesse filme, né? Nesse jogo, né? Tem uma com os mosquitos e tem outra com a véia estourando a janela que você se caga todo, né? Você lembra dos cachorros do primeiro ali, né? Que é o grande marco aí de quando uma criança se cagou jogando videogame, né? E tem os puzzles também, são bem Resident Evil mesmo, né? Porque assim, sabe o que pega pra mim? Não me parece um Resident Evil. Eu joguei o jogo inteiro pensando, porra, se tivesse outro nome, eu acho que seria melhor, tá ligado? Se tivesse sido um projeto tipo Devil May Cry, tá ligado? Que era pra ser Resident Evil e virou outro jogo, eu acho que seria melhor. Mas os puzzles são algo que remetem muito ao que o Resident Evil era. E a questão das chaves, né? Você pegar uma chave caracterizada, a chave do leão, do corvo, pra abrir portas que tem o símbolo do corvo, sabe? Essas partes são Resident Evil, é aquilo que eu tava falando. É Resident Evil e não é. Então, ele só é por causa dessas pequenas coisinhas, dessas referências, porque o jogo em si, pra mim, não é. Mas só essas duas coisas que vocês falaram é legal porque, ao mesmo tempo, o negócio da chave. A chave que a gente tem no jogo tem algumas que são da cobra, do corvo e do escorpião, que são inimigos dos primeiros Residentes, né? É referente. Sim. Acho que o primeiro puzzle bizarro que você vai, que é um que você tem que pôr, você tá numa sala principal, você tem que pôr um negócio pra fazer uma sombra na parede pra abrir uma passagem, né? E aí você entra naquela porra, aí o Ethan, um personagem, chega e fala: porra, quem constrói essas merda? Que negócio que é esse? Não, negócio nada a ver. Ele se zoa o tempo todo, né? O tempo todo não, no começo ali eles se zoam bastante, né? Não, e depois você acha um documento que tá escrito lá, construtora Trevor Chamberlain, que fez aqui a passagem secreta de sombra não sei o que, em 92, né? E aí é legal porque só com essa carta, essa construtora Trevor Chamberlain é a mesma construtora da mansão do primeiro jogo. Olha só. Né? E aí já faz esse link, e aí 92 já data quanto que aquela mansão foi feita, né? Porque a gente tem um negócio na história que tem a casa velha e a casa nova, né? E um negócio também da atmosfera do jogo legal é que a gente vê assim, era uma família muito próspera, né? Era uma galera de dinheiro, que aí teve a grande inundação lá, fudeu a casa antiga, eles foram pra uma casa maior, nova, prosperaram, só que aí a casa ficou largada, né, eles foram ficando pobres, perdendo posse e tal, e não quiseram sair dali, né, uma galera bem caipira que não quis sair do lugar. É legal porque tem um DLC que ele mostra antes deles virarem os possuídos aí do jogo, né, e aí você vê a casa mais inteirinha, mas mesmo assim ainda é uma casa meio fodida, né, e quando a gente começa a jogar o jogo, a casa já tá, acho que 4 anos abandonada, né, você vê que a pessoa largou a casa, parou de cuidar, as comidas, sujeira, barata, né? E isso tudo faz parte de uma narrativa que você não... Você só de olhar, você já entende, né? Coisa impossível de ser passada assim nos jogos antigamente, né? Que é muito detalhe. O cenário conta a história, é isso, né? Exato. Conta muito do que tá acontecendo ali. Esse jogo também, se você for ver, é o primeiro Resident Evil não japonesado de todos. Ele não tem aquela coisa que você fala, foi japonês que fez isso. Apesar de ser do diretor japonês e de um escritor japonês. Então, aí que tá. Tem um roteirista do jogo que não é japonês, que é o Richard Pierce, que é o cara que fez a série do Fear, de primeira pessoa lá de terrorzinho com a menininha também, e ele fez o Spec Ops The Line, que até hoje é o jogo que todo mundo joga de guerra e fala, não jogo mais nada não, parou. Mas o outro roteirista é um japonês, que é o Morimasa Sato, que é diretor do Resident Evil 8. Exato. Vai ser o diretor do Resident Evil 8, ou já é, depende de quando você estará ouvindo esse podcast. Mas o lance é esse, né? Que nesse aqui teve um cuidado maior de ter um cara, né, de suporte pra poder localizar o jogo sem parecer qualquer coisa, né? Tanto que eu terminei de jogar assim, minha mulher tava assistindo, ela falou: caramba, um monte de japonês fez esse jogo, como é que pode? Até o negócio se passa no interior dos Estados Unidos, então, assim, realmente precisava de um toque americano ali, né? E ele vem de uma época bizarra também pro Japão, né? Que o Japão, ele, com o tempo aí, antes a gente tinha um negócio que o jogo japonês ele não tinha censura, né? E o jogo americano era sem censura. E agora inverteu isso de uns tempos pra cá, né? Tanto que esse jogo no Japão ele é mega censurado, né? O Resident Evil 2, o 3 também, né? As cenas de gore principalmente. E, tipo, no começo do jogo, na cena do jantar, tem a cena lá que o pai corta o braço do filho, né? E na versão censurada ele só corta e sai sangue e já era, sabe? Depois saiu até uma versão japa que chama Gore Edition, né, pra falar, agora tirou a censura, mas você vai ver a mesma da americana. Os caras são foda, né? A gente tava falando de referências a outros Resident Evil. Há um jornal, você falou que encontrou um documento, eu não lembro desse documento no jogo, que falava de quem tinha construído a casa, né? Ela fica no quarto do Lucas, você acha ali num cantinho. Tem um jornal que cita
Edonia, que é o lugar onde se passa o Resident Evil 6 of Wars. Que é a parte com o Chris ali naquele lugar estranho, que é a superação, assim, chama Edonia aquele lugar. Então ele cita as coisas dos outros Resident Evil antigos, assim, pra mostrar, olha, é o mesmo universo ainda, tá? Essa história aqui pode não te fazer sentido algum, ela não parece sequência de nada, mas olha, estamos no mesmo universo. É que o jogo ele vai te surpreendendo, né? Porque ele começa com essa ideia de ser um jogo sobrenatural, aí ele vira um jogo mais pro slasher, aí ele vira Resident Evil, né? E isso aí ele vai entregando aos poucos, né? Tipo, tem um quadro que tem a floresta do Resident Evil 1, né? Que eles passam lá e você vê esse negócio das anotações, né? Tem uma jornalista que assina uma anotação que é a jornalista do Outbreak. Sim. Tem um cara do Resident Evil 6 que ele terminou o jogo falando que vai virar escritor, aí você acha um livro dele aqui, esse caralho, sabe? É cheio dessas coisinhas. Tem né? muita referência. E outra coisa que é bem Resident Evil é o vai e volta, né? Você passa pelo mesmo cenário várias vezes, né, pra fazer algumas coisas. Que eu particularmente gosto muito disso. Eu acho que o Resident Evil precisa disso. Eu não gosto porque pra mim fica repetitivo, mas assim, quando eu joguei o remake do 2, eu me dei conta do porquê tem isso, né? Porque os caras não tinham espaço e nem memória pra ficar fazendo cenário, então era uma forma de fazer o jogo ficar mais longo, você reaproveitar, você passar por outro, né, por outro ângulo, vamos dizer assim, né, destruído depois. Hoje não precisaria mais, mas os caras fizeram acho que pra dar esse clima de Resident Evil também. Tem a questão do nome no Resident Evil 7, ele é Resident Evil 7 Biohazard. Sim. Biohazard era o nome Da série no Japão. da série no Japão. Acho que até o 3, o Resident Evil 7 é Resident Evil 7 no Japão. No Japão ele chama Biohazard 7 Resident Evil. Eles invertem. Ao contrário? É ao contrário. Um negócio legal do nome do 7 é que assim, ele chama Resident Evil. Ele não tem 7 escrito, né? Ele tem um 7 escondido, né? Na versão americana ele tá em romano, né? No Evil. Sim. E na versão japonesa no Biohazard ele tem um 7 no Z ali, Não né? sei. E isso é legal porque No menu do jogo tem o 7. Que eu me lembro tem. Tem. É que eles fazem isso na capa porque esse jogo aqui, eu acho que é o jogo mais perfeito pra você apresentar Resident Evil pra alguém. Porque ele é um soft reboot, né, da franquia, tal, tem essa ideia. Sim. Ele tem os elementos base, e é um jogo que depois dele saiu o 2 e o 3, foi coisa de gênio, porque os remakes são muito bons, né? Tá no mesmo motor gráfico, então são lindos pra caralho. E eles voltam, né, desde o começo, salvando aquilo que até hoje é um jogo bacana, né, cara? Bom, vamos pra história? Vamos. Bom, antes de começar a história, eu preciso só falar uma coisa. Faltou algo que pra mim torna as coisas muito Resident Evil. No menu de entrada, você clica no botão Start pra começar o jogo, o Resident Evil. Isso não tem. Eu fiquei muito órfão com isso, sabe? Como o Fernando disse, eu sou um fã chato, então faltou isso nesse Resident Evil. E a gente já falou pra caralho aqui do que achou do jogo, já meio que contou tudo, mas a gente não se aprofundou na história. Vamos trocar agora uma ideia final aqui para a história, né? A história começa com o Ethan, que sempre que eu vejo esse nome eu lembro do Missão Impossível. Ethan Hunt. Começa, na verdade, com um vídeo, né, da namorada e tal, não sei o que dá meio Cloverfield, meio Bruxa de Blair, né? O Ethan vai até uma casa à procura da namorada, depois de 3 anos que ela tá desaparecida. E deu a entender que ela saiu pra fazer aqueles trampos de babysitter, né, cara? Intercâmbio. É meio esquisito, né? Eles não deixam muito claro, assim. Bom, no início não, depois sim, né? Eles não deixam claro no início, você vai descobrir depois, né? Ele só sabe que ela desapareceu e ele tem essa dica aí de que ela poderia estar nesse lugar. E ele ficou 3 anos sem superar isso aí. Sem superar, O cara é tipo daquelas pessoas lá que termina um relacionamento e não sabe falar de outra coisa se não for do ex, né? Ou da ex. Por 3 anos, esse aí sofreu, hein? Por 3 anos. Ele tá no carro falando com um amigo, né? A gente se esquece, mas tem um amigo ali que ele tá falando, ó, tô indo procurar a Mia. O cara, esquece isso, né? Mas assim. Supera, meu filho. Pô, deixa pra lá, ela já tá com outro. Vira essa página, Já morreu. Esquece a falecida, literalmente. E ele pega o carrinho dele ali no interiorzão dos Estados Unidos. Aí chega na casa, a casa abandonada, tal, você vê uns movimentos estranhos, né? Aquelas coisas bem clichêzão de filme de terror que tem que ter, senão não tem graça. Massacrão da Serra Elétrica, né, cara? Carcaça de bico. Passou um vulto Sim, aqui. O furtinho. Aí tem um carro de uma equipe de TV, né? Abandonado também. E só voltando, o carro dele é o mesmo carro do Ash Devil Dead. Ah, é? Que é o carro do Sam Raimi. Olha só.
Tem pouca referência, né, o Pois é. Resident Evil 7. E aí, quando você entra na casa, você vê que a casa tá abandonada há muitos anos, né? Que tem as comidas tudo podre, cheio de bicho, rato, barata, o cara era 4, né? E você falou da barata, né, dos bichos. Cara, é incrível quando você tá com VR e abre aquela panela, né? Dá a impressão que a barata tá na sua mão, assim, de fato, né? As baratas que saem da panela ali. Você chega numa salinha e você vê lá uma TV de tubo, né, cara? Aquelas veinhas que tinha que girar o dial e um videocassete. Você, porra, mano, tem uma VHSzinha aqui, vou curtir um filme, né, cara? Ela sumiu, mas pelo menos eu vim até o fim do mundo, vou curtir essa nostalgia. Vai que é um filminho da Tracy Lords, né? É, pô, te olhando aqui, né, cara? Alguma coisa assim. Tô aqui de pau duraço atrás da menina há 3 anos. Aí o cara chega lá e é bacana porque é um filme que você, assim que você dá o play, você começa a jogar, né, o filme. Que também é um recurso que já foi usado antes em outros jogos, mas aqui eu acho que é o melhor uso desse recurso de todos, né, cara? Que você tá assistindo e jogando, o que torna, mais uma vez, né, a narrativa foda pra caralho. Você não vai ficar parado igual um Metal Gear 4 assistindo o bagulho sem jogar, né? E... Não vou falar nada, não vou me pronunciar. Eu ainda vou falar sobre isso ainda. E aí você vai, acompanha lá os caçadores de fantasma, joga meio que a mesma coisa que você fez, só que em outro tempo passado, né? E aí nisso você descobre uma passagem secreta lá, vê a galera se fudendo, morrendo, né? Muito Bruxa de Blair, né? O cara encostado na parede que cai com a cara cheia de sangue. E aí você já começa a ter um tom do jogo, você, puta que pariu, aí fudeu. E isso no VR mais uma vez. O que vem, né? É cagaço embutido, né? Sim, e aí demais. você segue a passagem, começa a entrar por baixo da casa lá, descobre onde tá a sua mina deitada lá no cativeiro, solta ela, só que aí, mano, a mina tá toda alterada. Toda confusa, né? Você, caralho, mano, 3 anos, o que que tá acontecendo? Não, você vai embora, caralho, tá foda aqui esse, mano, vai dar merda. Por que você veio aqui? Aí ele fala, não, você que me chamou aqui. Eu te chamei? Tem um diálogo meio assim, né? É, porque ele é meio loucão também, né? Porque no vídeo lá ela fala pra não procurar, né? Na última parte do vídeo, assim. Ela É. fala, stay away. É. Que rola o vídeo real e o vídeo manipulado, né? Que ela tava sob influência pra falar que pra ele vir Sim. e depois tem o vídeo real, né? Que a gente vai ver mais pra frente. É. Sob influência do capeta em forma de guri. Né? De guria. E aí você já acha alguns easter eggs aí de brinquedo, que você vê uma menininha, um boneco de criança, um boneco da mãe, né? E aí você tá tentando fugir com ela, e de repente ela some, você vai atrás lá do buraco que abriu na porta, e aí a Mia tá toda Evil Deadmente encapetada, te esfaqueando. Isso é corote, o que tá acontecendo? Não, e essa cena da escada é foda, né? Porque você você saiu dali, aí você escuta um barulho e volta, né? Pra escada de onde ela parece endemoniada a primeira vez, né? Ela salta em você. Exato, mano. A cena dá muito cagaço. Muito É um cagaço. cagaço da porra. E você já tá numa tensão da porra, ela prende a sua mão com a chave de fenda na parede e corta teu braço. Caralho. Corta o braço. Então, isso é uma coisa que me incomodou nesse jogo também. Tipo, as lesões, foda-se, né? A mim também. Então, só que aí. Tipo, o cara corta a tua perna, você vai lá, pega a perna de volta, cola de novo. Cola e de tudo novo. beleza, É, isso eu achei funciona. muito forçado. Eu espero que não tenha no próximo, Então. no Village, eu espero que isso não aconteça. Na verdade, isso É muito zoado. Isso aí é uma coisa que ainda vai ser explicada, né? A gente termina o jogo sem saber o porquê disso. Sim. É, que pode ser alucinação, sei lá. Ou pode ser que ele já tinha o fungo, o vírus, sei lá que porra que era lá, que eles ficam revivendo, Tudo né? indica que ele tá infectado, né? É, mas me incomodou. No começo dá esse estranhismo, né? Só que é uma parada Evil Dead do negócio, né, mano? Você perde a mão, vai lá e pega a mão. Então, mas o Ash perde a mão, ele pega uma motosserra e põe no lugar da mão. Ele não vai colocar a mão de volta. Inclusive a mão se volta contra no- ele. Mas no Evil Dead 3, o Army of Darkness, ele vai até os tempos medievais e faz uma mão robótica no ferreiro, entendeu? Ele grafita a mão robótica. Mas é uma mão robótica, não é a mão dele. Mas é uma mão robótica feita nos tempos medievais. Você tem que pensar nisso. Mas não é a dele, tá tudo bem. Não é o próprio Ethan que coloca a mão dele, né? Mostra alguém que grampeou a mão dele e dá a impressão que é a Zoe, que é uma outra personagem que vai aparecer aí, É. que tem importância na história, né? Não, mas depois tem a perna, né? A perna é você mesmo que coloca e só usando Sim. o líquidozinho, sabe? Tipo, tudo bem, a ervinha milagrosa a gente já acostumou, mas colar parte do corpo ainda não, né?
Só que é o seguinte, a mão, quem coloca pra você a Zoe, tanto que ela te dá um Peeble, né? Isso. Que é aquele reloginho lá que mede Sim. a sua saúde, né? Que foi um relógio feito pela Peeble, que era uma concorrente da Apple pra essas coisas do smartwatch, que existe até hoje aí, que fez parceria com a Capcom pro jogo. Essa cena da perna não é uma cena muito fácil de acontecer, é uma das coisas do jogo que são opcionais. Ela só acontece porque aí, isso é uma cena mais pra frente, né? Porque depois dessa cena do começo, o Jack te captura e você acorda num jantar igualzinho o Massacre da Serra Elétrica. Sim. Que aí você é apresentado pra família, né? Sim. E aí a gente vê que são os três e a vovó, né? A vovó tá sempre lá, a velha desgraçada. Vovó na cadeira de roda, mudinha. E aí a galera vai, rola um nojinho, né? Porque a galera vem enfiar comida na sua boca. No VR é foda, né? O cara enfiando lá aqueles comida podre, enfiar uma faca na sua cara, né? Sim. Só que aí essa cena já corta, né? Pra uma cena que eles saem, você quebra a cadeira, vai tentar fugir. E aí o Jack vai atrás de você. E tem um momento que tem um alçapão que você vai abrir. Se você estiver lá na hora que ele estiver chegando, ele vai e corta a sua perna. E você faz isso. E ele encosta na porta e fica falando, vai lá, Ethan, faz alguma coisa, né? Ele fala mais ou menos. Foi o que aconteceu comigo. As 2 vezes que eu joguei esse jogo, não aconteceu isso comigo. Depois que eu vi o pessoal falando, porra, não passei por isso. Igual tem uma cena também que ele atravessa uma parede. Isso tem hora que acontece com você ou não, dependendo de onde ele tá. Que é a mesma parede desse lugar que ele corta a sua perna. Essa sala. É. Na parede dessa sala. Aconteceu comigo também. Isso aí, se você, dependendo do jeito que você joga, onde ele estiver, isso não acontece. Sim. O começo desse jogo, ele é cheio dessas coisinhas assim, pra gerar esse diálogo. Depois ele estabiliza, né? E aí rola toda essa cena de perseguição, né? Você encontra um policial que você fala, caralho, mano, me ajuda aí, né? Que infelizmente é o único negro do filme e ele se ferra, né? Pra mostrar mais um clichê dos filmes de terror, né? E aí é legal porque chega na garagem, né? Que o policial vai te salvar, ele te dá só um canivetinho pra você se defender. E aí vem o Jack, arranca a tampa da cabeça dele com a pá, com o olhinho. É muito lindo, cara. Minha maior ressalva desse jogo é que tem pouco humano morrendo, cara. Porque os humanos morrendo é muito bonito, né? O gore desse jogo é maravilhoso. Aliás, tem outro easter egg nessa cena aí, né? Que é a luta da garagem, né? Que é a frase do Marvel vs Capcom. Isso. Vamos dar uma volta. I wanna take for a ride, né? Que rolava no menuzinho. Ele fala na mesma Sim. entonação, assim, da música do Marvel vs Capcom. E é uma cena que você tá tirando nele, que você já pegou o revólver do policial e tal, tá tentando fugir, né? O seu carro tá lá, você pega a chave desesperado. Cara, é muito boa essa batalha. Sabe o que me incomodou no gore dessa porra? O sangue, ele é meio amarelado, meio branco, tá ligado? Ele não é vermelhão. É que, na verdade, o gore humano que tem no jogo é o do policial, né? O resto é... Já infectado. Fungado. E aí esse sangue meio branco, meio amarelado, eu achei menos impactante, assim. Não é um sangue Mortal Kombat, tá ligado? Que é aquele vermelho cremoso. É que isso faz parte da censura que rolou no Japão. Pode ser. O vermelho cremoso. Que teve essa censura de gore muito forte. Tanto que tem uma cena mais pra frente que você vai achar o policial sem cabeça, você tem que enfiar a mão dentro das tripas dele assim, né? E essa cena no censurado não tem. Das tripas não, é do pescoço mesmo, né? Você enfia a mão na traqueia dele, né? É uma traqueia dele. E essa cena é bonita pra caralho, mano. É. A parte do gore humano, ela vai ser muito nojentinha. exacerbada no Resident Evil 2 Remake, né? Ali o bicho vai pegar. Mas por enquanto aqui, né, a gente vai ter mais essa galera infectada. O próprio Jack, né, o pai da família, que, mano... Pai de família. Pai de família, né? Você vai lá com o carro, ó, tá aqui a peça que você tá querendo. Aí ele enfia o trabuco na boca e fala, ai, que delícia, cara. Né? Estoura a cabeça dele, E toma um suco de laranja. toma um suco de laranja. E vocês pararam pra pensar que existe uma mecânica de dirigir no jogo só pra essa cena da garagem? Eu pensei nisso. Caralho, mas tem freio, tem ré, só pra isso, né? O negócio, você não anda 2 metros. É muito foda o cuidado. Eu achei muito foda. Essa cena, essa batalha da garagem é muito bacana, né, cara? Se bem que Você tá encurralado. a mecânica de um carro, ela é a mecânica de um FPS, basicamente. Ah, sim, mas é o lance de acelerar e dar ré, né? Aliás, o Jack pode te matar com o carro também, viu? Se você não entrar no carro antes que ele. Sim, Ele entra no carro e começa a ir atrás de você pra te atropelar. ele fica dando zerinho. Ele te mata. Aí você pode explodir o carro com ele dentro. Essas variações do começo com o Jack, mano, é o que faz esse comecinho do jogo. Tipo assim, mano, você não gosta de Resident Evil, mas você quer um demo foda, assim, joga só essa parte até a garagem, entendeu? Que, meu, é um negócio que acho que até hoje, aqui estamos em 2021, eu acho que não tem um jogo que tenha uma introdução melhor que esse. É muito boa mesmo. Mas sabe o que eu acho foda também? Apesar de tudo isso, de toda essa variação, de poder acontecer uma coisa ou outra, eu acho que é um jogo muito no trilho, tá ligado? Se você não fizer exatamente uma ou duas possibilidades que ele te dá, você não avança. Você tem um termo pra isso, né? Como que é mesmo? Scriptado. Então, Ele é bem scriptado, mas ele não é o scriptado que ele tira o negócio da sua mão, né? É, exato. Você para de jogar o negócio tá acontecendo. A minha crítica com o jogo scriptado é quando você acha que tá jogando e o jogo tá te enganando, né? Nesse aqui você continua jogando. eu não sei o que é pior, na verdade. Na verdade é assim, Vivard. Se você não se defender em determinado momento, você morre. O que é. Não, mas isso é em qualquer jogo, né? É meio que isso. O scriptado é ação
Então, assim, vai chegar um determinado momento que ele, se você não entrou no carro, quem vai entrar no carro é o Jack. Então, mas eu acho que isso faz parte. Ele não te obriga, tanto que você consegue matar ele com ele dentro do carro, só que fica diferente. Vou te dar um exemplo. Eu peguei um Call of Duty aqui, eu nem lembro qual agora, só sei que era no espaço. Aí uma hora eu peguei uma arma fodida lá, eu falei, caralho, agora sim. No momento que eu pego a arma, o bagulho muda a câmera e o meu personagem vai lá e atira na porra do canhão, sozinho, como um filminho, e eu fiquei chupando o dedo. Eu não apertei o gatilho, foi o jogo. Aí é diferente, aí é um coito interrompido, né? Exato, mas esse jogo não, o negócio flui. E muitas das coisas que acontecem são coisas que você quer fazer, não tem aquele negócio, pô, eu queria fazer isso e não dá, sabe? É isso que é o legal da parte scriptada dele. Ele não te trava, assim, nas suas intenções. O Jack vai te perseguir em alguns momentos, né? Isso que é o novo Nemesis ali, né? Até chegar numa luta com ele que é muito foda, mano. Que é a luta de motosserra. Sim. Pra mim é o grande momento do jogo. Inclusive tem easter egg nessa cena, não só porque ele fala do Ash do Evil Dead, mas porque você tá com uma motosserra amarela e ele tá com uma vermelha que faz referência aos controles de motosserra dos Resident Evil 4, que no PlayStation era vermelhinha e no GameCube era amarela. Hoje custa uma grana do caralho, me arrependo muito de não ter comprado quando eu tive a chance. E cara, você luta com ele, enfia a motosserra na cara, você fala, pô, agora esse desgraçado morreu, né, mano? Mas não, você segue o bagulho, a história anda de um jeito que esse é um Resident muito difícil de você travar, né? Que os antigos ele tinham aquele aspecto de jogo point and click, que você não sabe, não sei mais o que fazer. Mas esse tem um pouco de point and click também. Na verdade, não é nem essa questão do point and click. Eu acho que é uma coisa que a gente tinha um problema da língua na época dos primeiros, né? Mas eu estou jogando Full Throttle depois de velho, e tem hora que eu não lembro onde dá pra clicar, entendeu? Aí eu fico fudido. Depois dessa segunda batalha, que é sensacional aí com o Jack, né? A gente tem que ir pra uma outra casa, um anexo, uma casa menor, que fica sob um pântano, que é onde fica a residência que fica a Marguerite, que é a mulher do Jack, a Margarida, senhorinha dos insetos. E aí tem muito daqueles outros jogos, né? Que a gente até citou. Do Outlast, exato. Você encontra com ela em alguns determinados momentos e você foge e se esconde, porque você não tem como ficar batendo de frente com ela ali naqueles momentos. Você ainda não tem arma boa, né? Você ainda não pegou a 12. Você ainda tá tentando se situar ali, né? Você tem que pegar no quarto e você tem que pegar o lança-granada pra enfrentar ela também. Porque lá você vai encontrar a Zoe, que fala contigo pelo telefone, né? Você ainda não encontrou com ela pessoalmente. E você precisa encontrar uns itens pra formar um antídoto, porque ela diz que há uma cura. Então ele pensa, há uma cura pra Mia, há uma cura pra Zoe também, né? Ou pra mim, inclusive, se eu for um infectado. Olha que né? corno desgraçado, né? 3 anos, chega lá, a mina corta a mão dele, né? Esfaqueia ele e ele ainda assim quer. E ele quer uma cura pra ela. Aliás, o Ethan, que a gente não vê o rosto do Ethan em nenhum momento, né? O Ethan, ele é um personagem, assim, ele é feito nos moldes da filosofia do Zelda, se for ver, né? Que ele fala muito pouco, né? Ele tá muito de espectador, né? Ele é quase mudo, só algumas horas que ele solta alguma coisinha, mas nada muito relevante além do que precisa, né? Pra andar a história. E também do Gordon Freeman do Half-Life, né? Também é mudo e tal, você só sabe a imagem dele pela capa do jogo, mas no caso do Ethan, a gente nem a cara dele sabe, né? Inclusive acaba sendo uma crítica, né? Porque as pessoas os fãs de Resident Evil estão acostumados com essa coisa de você se identificar com um herói ali, né? Chris, Jill. É que esse lance Claire, né? do herói mudo, né? O herói que não aparece, é justamente uma filosofia de fácil identificação, né? Que quando você não tem imagem, às vezes é mais fácil você se identificar. É aquela coisa de ser em primeira pessoa, então é você, né? O Ethan é você, então você é o idiota que tá tentando salvar a mina que sumiu há 3 anos. Não, e o Ethan, ele é tipo um cara de TI, assim, de sistema, o trabalho dele, que dá a entender umas horas aí, e ele vai tipo de camisa social, calça social, sabe? Ele não é um herói, né, cara? Não. Porque ele tá apaixonado, ele quer resgatar a esposa dele. Ele é o genérico do genérico, cara. Se você vai montar um bonequinho no The Sims, ele é tipo o Default, assim. Cara, vocês falaram que ele é tipo o Link, né? É no Ocarina of Time que o Link muda de cara? Ele não muda de cara, ele põe máscaras, né? Ah, isso, ele põe máscaras. Na hora de começar a jogar o Ocarina, você tem que colocar o nome que você quer ser chamado, né? Muito RPG, né? Sim, muita gente coloca Link, só que não tem espaço pra colocar um nome grande. E aí, eu coloquei o nome de Ethan nele por causa das máscaras. Olha só. Ethan Hunt, pra quem não pegou a referência aí de Missão Impossível. Eu só escrevo palavrão, cara.
Voltando lá pra casa antiga da Marguerite ali, que você tem que começar a achar os itens pra fazer o antídoto, né? E aí você tem uma batalha, porque ela é uma mulher inseto, né? Você tem uma batalha com ela ali, que pra mim é também muito legal, onde tem uns itens de jardinagem da casa. E é nesse momento que a gente vê o quanto é gostoso da tira, né, mano? Porque ali você tem mais munição, você tem um lança-granada ali na mão, você pega mais munição de 12, né? É uma parte que você vai dar o pipoco mesmo ali pra valer, né? Que até então você só tinha enfrentado o Jack. Você começa a ter um pouco mais de ação. E os mofados, né? Que são os inimigos genericão, que lembra aqueles inimigos do Resident Evil 4, que você tinha que ter uma sniper térmica pra acertar, assim, né? Que é um bicho preto, disforme só. Lembra mais do Revelations, né? Aqueles inimigos meio gosma, branca. Também. Eu acho até que se não tivesse esses inimigos aí, seria melhor, porque é tão X, né? Mas dá pra entender, né? O inimigo central tem uma garotinha que aparece aí nessa história. E essa garotinha tem uma fixação porque ela quer formar uma família. Então ela tá lá numa família, ela tem o Jack e tal, ela possui todo mundo. E ela tem um apego com a Mia, como se a Mia fosse a mãe dela. Só que a Mia queria ir embora pra voltar pra casa e ficar com o Ethan. E isso tudo faz parte ali da trama, né? A menina fica pistola com o Ethan, ou o Ethan vai ser o papai dela, ou então ela vai foder com a vida do Ethan, que é o que começa a acontecer desde o início ali, né? Porque ela fica aprisionando pessoas pra formar uma família, né? Que ela já tem lá o vô, a avó, né? O Lucas ela trata como irmão, a Zoe também como irmã, né? Sim. E a Mia, que é a cuidadora dela, né? Que a gente vai saber mais pra frente o que a Mia é da verdade, né? E os mofados são desaparecidos, né? São pessoas desaparecidas, os mofados. Que são as pessoas que você joga nas fitas lá, né? Sim. Inclusive, a fita que você joga lá da galera que vai invadir a casa pra procurar fantasma, tem o diretor, tem o repórter e tem você que é o cameraman, né? E esse cameraman aí que você joga, você vê lá o diretor se fuder, né? No estilo Bruce Lee Blair. E aí, é legal porque tem o demo do Kitchen, é você preso com o repórter, né? Chegando pra você e tentando te salvar, e a Mia vai lá e mata o cara. Isso aí já é um negócio que tá no demo do demo. E aí tem o demo do jogo, BGNR, você joga com o cameraman tentando fugir da casa, que é o Clancy. E esse Clancy acaba sendo outro personagem muito foda do jogo, assim, que você vai jogar o demo com ele, né? Inclusive o demo tem um rolê que se você consegue o final positivo dele, você ganha uma moeda, que é a moeda que falta pra você conseguir a Magnum no jogo original. Então, se você quer ter o jogo completo, edição de colecionador, você tem que ter o demo no seu HD. E todos os DLC do jogo, que são mais minigames, né? Que tem um que você joga 21, tem um que você tem... É um escape room no quarto, tem um que é um jogo de sobrevivência no porão. Você joga com o Clancy, né? E você vai ver mais pra frente aí a morte do Clancy no jogo principal. É muito foda isso. Então, assim, tem essa batalha bacana pra caramba, que você vai poder usar o seu arsenal contra a Marguerite. E aí tem que, depois disso, você consegue acesso a outras áreas da casa principal. E aí começa a história com o Lucas, né? Porque ele sequestra a Zoe. Então ele tá com a Zoe e com a Mia. Isso, na hora que você tá conseguindo a porra toda, né, mano? Você já juntou os primeiros ingredientes do soro, né, cara? Que você passou por umas partes escabrosas, assim, né, mano? Tem uma parte que eu acho que é a parte mais de terror do jogo. É quando você vai pegar um item que é um braço, né? Porra, mano, você entra nos quartos de criança ali, bizarraço, assim, né? Que você tem que entrar numa portinha, baixar, e você vê lá um altarzinho, né? Uma criança mumificada, sei lá que porra é essa, né? Aí você cara, isso é muito Bruxas de Blair, né? Isso daí, essa parte também, né? Nossa, Bruxa de Blair, é o chamado, né, cara? Lembra pra caralho o chamado, o grito. Sim, é bem o chamado mesmo. Essa parte aí eu acho que é uma das mais tensas, assim, de ambiente de terror que o jogo consegue ter. Melhor até que o comecinho que você tá meio sem saber onde tá, né? Ele volta, né? Ele tem essas idas e vindas, né? E aí depois você consegue esses itens, aí você vai enfrentar o Lucas, porque assim, você já teve aquele negócio da Marguerite, né? Que foi a parte do nojinho lá, que quando ela levanta a saia, você vê aquela colmeia que ela não depilou a vida inteira, né, cara? O bagulho é muito bizarro. E aí você vai atrás do Lucas, que é o momento de Jogos Mortais, né? Porque ele pegou lá, sequestrou a irmã e a sua mina, falou: vem cá me buscar, cara, vem cá, cara. A voz dele é mesmo. E aí o jogo vira... E o cara é muito chato, né, mano? Ele por mais que se você for ver, ele é o maior vilão do negócio, porque ele é o único que é sádico, né? Sim. O resto... E assim, ele não é totalmente infectado, né? Há uma diferença dele, porque a mãe tá super infectada, o pai num nível super infectado. A Zoe tá infectada, mas ela ainda não tem transformação ou superpoder algum ali, que não apareceu. E o Lucas tem essa coisa da regeneração, só que ele também tem... Ele não tá totalmente infectado, né? Parece que ele usou parte de antídoto, alguma coisa assim, né? Ele tem essa ideia que ele
tá fazendo uma de agente duplo, né? Isso. Pra uma agência que ele tá enviando dados e tal, né? E ele tem um background de ser um cara muito inteligente. Você acha uns documentos que mostram que na escola ele era o melhor aluno, que ele fazia robótica, né? Fazia um monte de coisa. E você também acha, falando que ele fez uma armadilha pro valentão da escola e trancou ele morreu de fome no sótão da casa dele, pra você ver. Aí já mostra também quanto que o cara era perturbado, né? Psicopata, né, meu? E só nisso aí já é mais uma daquelas coisas, né? Tá sendo contado, mas não tá sendo contado explicitamente. Você vai pescando durante o jogo, né? Até o momento que tem uma armadilha, né? Que é a armadilha do balão, que mais uma vez você assiste uma fita e você joga, né? A armadilha do balão pra... Se você não vê a fita, você toma no balão. Que é um momento, né? Jogos mortais com escape room mais uma vez aí. E você, na fita você joga com o Clancy, que era o cameraman da demo e do comecinho do jogo lá. E é a aventura derradeira dele, né? Porque é um jogo lá que você resolve um puzzle e no final, no caso do Clancy, ele resolve tudo e morre queimado, né? Tanto que depois a gente vai achar o cadáver falecido dele chamuscado lá com a plaquinha escrito "Você é o próximo", se fudeu, né? Cadáver falecido é boa. E é por isso que se você vê a fita, você aprende o que não fazer quando você tiver com o Ethan lá, né? Abraço pro Douglas aí, ele que inventou o defunto morto falecido, só copiei dele. Pode trash, mas é que já vira automático a gente falar essas coisas, né? Sei como é. E aí você chega pra resgatar elas, tem que descobrir uma senha, que aí você passa por isso tudo e descobre a senha. Tem até a curiosidade que o barulhinho da senha é o barulho das senhas do Resident Evil 3, lá dos antigos, né? E lá pra frente você vai... O Lucas foge e você vai enfrentar o Jack de novo, porque o desgraçado não morre, né, cara? E você já tá com a poção na mão, a poção, né? O Antídoto. antídoto, né? Você já tá com o antídoto na mão. O Jack, ele, pra variar, pra falar isso é Resident Evil mesmo, né? Ele vira um monstro gigante que você tem que atirar em trocentos olhinhos, né? Como é a obrigação do Resident Evil ter que ter um monstro gigante pra atirar no olho, desde o 2, né? É uma coisa legal e não legal ao mesmo tempo, né? Porque é meio fora da realidade que você estava até então, mas é Resident Evil pra caralho. Ele tá super mutado, né? Passou por uma mutação absurda ali. É igual o final do Resident Evil 2, né? Que o cara vira o Tetsu do Akira, né? E você acaba desperdiçando uma você tem, acho que, 2 doses de antídoto ali. Você tem 2. Você acaba desperdiçando uma das doses no Jack. O grande lance é que quem tá infectado lá, no caso dele, uma dose do jeito que foi dada, ele calcificaria, né? Porque ele tá super infectado, né? Então a dose não salvaria mais, mas ele morreria. E aí só sobra uma e chegamos na decisão do jogo, né? Porque vamos embora, tem um barquinho aqui, estamos no pier, né? Aí tá as duas lá. A Zoe que te ajudou o jogo inteiro e a sua namorada que te fudeu a vida. Aí você tem que escolher quem que salva. Quem que vocês salvaram? Eu salvei a Mia na primeira vez logo de cara. Foi o corno alegre. Eu só vejo a Mia também porque eu falei assim, é o que esse personagem imbecil faria, então eu vou salvar a Mia. Eu salvei a Zoe porque eu odiava a Mia, né? E isso tem a consequência, né? Que se você salva a Zoe e não a Mia, dá o final não canônico, né? Dá o bad end. Foi isso que eu imaginei. Que não muda muita coisa, pra ser sincero, né? Daí a gente vai pegar o barquinho, vai embora. A Zoe, no caso, vamos falar como se fosse o final que ganhou aqui pela maioria, né? E aí o final fica muito triste, né, cara? Sei lá, no barquinho voltando, mas você vê a porra de um transatlântico no meio do pântano. No meio do pântano. Caralho, que porra é essa, né? E aí vem um tentáculo do além e leva sua mulher. Você se fudeu. Porque a gente, durante o jogo, a gente já tinha, não sei se ouvido ou lido, acho que a gente leu em algum momento, acho que naqueles escritórios do segundo andar, onde pega a 12 falsa pra trocar pela 12 verdadeira lá embaixo, se eu não me engano. Em cima do quarto do... E lá tem um documento que fala do naufrágio, um recorte de jornal, se eu não me engano. Eu posso estar equivocado do lugar, mas fala que teve um naufrágio ali, na época da cheia, né? A gente acha documentos que falam que teve um naufrágio ali perto, né? E o Lucas, ele tava documentando isso, né? Isso aí é tipo o sótão do quarto de criança do Lucas, né? Que você acha isso. Que ele tá mandando essas informações pra alguém, que ele tá monitorando a Eveline, que é a criança, né? Aí que você descobre que ele é agente duplo, né? Agente duplo de quem, né? Agente duplo de quem? O pessoal que tá... Agente duplo de quem, né, cara? Da Umbrella? Será? Ou várias coisas cabem dentro desse guarda-chuva, hein? Na verdade, nem nós sabemos ao certo, né? Mas vamos lá. Mas aí depois que o barquinho capota, levam sua mina, levam você também, né? E aí você... Barquinho capota. O barquinho capota, cara.
capotaram o barco. E aí você acorda, né, nos escombros lá do navio fudido lá no canto. Só que você não é você é a Mia. Rolou um Se Eu Fosse Você. Então, aí, se você escolhe salvar a Zoe, você é a Mia do mesmo jeito nessa parte? Vem um negócio, rapta a Zoe de você, aí ela some, aí seu barquinho capota e aí você acorda como a Mia e aí você vai pro barco. Mesmo esquema, basicamente. É a mesma coisa. Mia, que inclusive é o nome da personagem do remake do Evil Dead aí, ó. Tudo a ver. Menina demoniada, desgraçada, né? Mais uma vez aí, mais uma referência. E aí você acorda como ela, cara. Você não é mais o Ethan tá fudido lá com o Peebleszinho no vermelho, né? Você, caralho, fudeu essa porra, hein, mano? Vou ter que me virar agora, virei a Mia. E aí você entra no barco e você começa a ver, cara, o cenário de pessoas petrificadas em fungo, né? Sei lá, fungueadas em pedra. Rolou um acidente bizarrão e aí tem várias pessoas ali grudadas na parede, né? Você começa a ter flashback do que aconteceu no barco, até o momento que você tem o grande flashback, que é onde você sabe que a Mia é uma desgraçada, porque você vê, você tem uma lembrança que mostra que você, na verdade, estava trabalhando ali, né, cara? Você era um agente. Transportando uma arma biológica. Exato. Da empresa The Connection, né, cara? Uma empresa fundada pelo grande empreendedor Albert Wesker, né, cara? Que morreu no 5, mas deixou esse legado aí, né, cara? Talvez o maior vilão da série do Resident Evil até então, né, cara? É ele que é o fundador da The Connection? O Wesker, ele sempre foi um agente duplo, né? Ele sempre foi o leva atrás do rolê, né? Ele queria roubar as coisas da Umbrella, né? E aí essa The Connection era uma empresa que, na verdade, vendia as informações de armas biológicas pro resto do mundo. E aí tem uma gente envolvida, no caso, a Mia tava nesse rolê, né? E ela envolveu, a gente vai descobrir mais pra frente, que ela envolveu o Lucas antes dela virar o que virou. E aí a gente joga no navio, né? Com a Mia, com metralhadora, o caralho, a mina fodona, né, mano? Ela sabe usar arma, diferente do Ethan. Porra, Sim. mano, você, caralho, eu achei que essa mulher foi trabalhar de babysitter, ela sabe usar uma Uzi como ninguém, né, mano? E aí, Shinkoi, só um adendo, o nome dela é Mia, que seria a sigla de Missing in Action. É, mas eu acho que é mais por causa do Evil Dead do que por isso. Desaparecido em ação, né? Na tradução do inglês. Termo militar. Ela estava numa missão, né? É, tem essa putaria também. É, mas isso daí é só uma coincidência, né? Porque, Ou não, né? A gente nunca sabe. eu tô dizendo assim, eles podem até ter colocado o nome dela com a intenção, né, de dar um spoilerzinho aí. É. Dúbia. Mas já era o nome dela antes dela sumir, né? Isso que eu tô querendo Não, dizer. Sim, sim. E nesse flashback que a gente vê ela usando metralhadora tudo, o lance é o seguinte, a Evelyn, que era a criança que ela estava tomando conta, que era a arma super poderosa biológica química do inferno, né? Ela se rebelou lá no navio, né? E tá tocando terror, mano. Tá fazendo altas confusões lá, né? Espalhando seu bolouro por tudo que é pão lá. Não sobra um queijinho. Sobra um queijinho. Você abre a geladeira, tá tudo bolouro preto, aquela porra, essa menina do caralho, né, mano? Aí ela, depois que estraga todo o navio de bolouro lá, a comida, ela começa a pegar as pessoas e embolorar tudo, né? Detalhe, né? Tinha um cara junto com a Mia, né? A Mia era parceira de um cara Isso, tinha um agente lá nesse negócio de conduzir a arma biológica, né? que era o cara que tava chifrando o Ethan com ela, né, mano? Claramente ali, né, era o verdadeiro amor da Mia, que era um cara com grana, com carreira, que estava ali dando tudo o que ela precisava, enquanto o Ethan era só um cara do TI, né, cara, que limpava bolinha de mouse. Não dá a entender que ela tinha alguma relação com esse cara a mais do que profissional, né? Ela se dói muito quando ele morre. Na verdade, eles se passam por pai e mãe da menina, né? Porque eles estão transportando a menina num navio cargueiro, porque alguém que conhece, alguém dessa empresa que conhecia o capitão do navio, colocou eles lá dentro. Tanto que a tripulação do navio achava estranho, né? Pô, aqui é um navio de carga, essa família viajando com a gente, né? É um negócio meio... O cara é o Alan, ele era o cuidador da Evelyn e ele tava fazendo de papai e mamãe com a Mia. Então tudo indica aí, né, que ele era o agente do chifre do Ethan. E aí a Evelyn tá no momento o Tetsu fugindo da clínica de reabilitação, né, estourando todo mundo lá e você tendo que correr atrás dela. E ela tem a magia do teletransporte pelo fungo, né, cara? A mina é uma entidade bizarrona, ultra poderosa, assim, ela é muito foda. Então, ou tem habilidade de teletransporte, ou ela induz isso por alucinação, que eu acho que é o mais provável. É. Eu acho que não tem essa parada paranormal, assim, de certo. Eu acho que é essa coisa, todo mundo começa a ter alucinações. O Ethan começa a ouvir coisas também num determinado momento, né? Porque ele tá, de certo modo, infectado ali, né? É, tem muito disso da alucinação, né? No demo, no começo do jogo, tem umas partes que você vê
flash de pessoas, né, de fantasmas, né, que é o que a pessoa achava que ia ser jogo de fantasma por causa disso, mas por causa disso tudo dá a entender mesmo que é alucinação, né, é que tem horas que ela tá num lugar fisicamente e já some pro outro, né, você nunca sabe onde ela tá, mas, né, a gente vai saber que ela não é ela o tempo todo, né, é que nesse momento ela ainda é a criança, né. A gente tá jogando as memórias da Mia nesse momento, né, que ela sai pra procurar o Ethan, né. Isso, Sim. que isso aí, na verdade, são os 3 anos antes, né, de onde a gente tá jogando, que foi quando a Mia sumiu mesmo. É antes do naufrágio, momentos antes do naufrágio. Isso, e a gente joga o acontecimento do naufrágio praticamente, né? Que é quando ela toca o terror lá e Sim. fode com todo mundo do barco e você tá lá com a Mia correndo atrás, né? E termina com você voltando pro tempo real, né? Entendendo o que aconteceu. Essa parte, ela tem muita ida e volta. Essa eu acho que é a pior parte de ida e volta, porque tem andares, né? E é muito parecido. Tem que fazer voltar o elevador depois, né? E é muito parecido, né? Você não sabe às vezes que andar que você tá tal, mas essa parte da narrativa de temporal, assim, eu acho que foi uma sacada muito boa, assim. Quando você finalmente chega lá, você acha o Ethan, tá lá numa parede de boloro, preso, né, cara? Tá parecendo um pão velho lá guardado. E aí você vai salvar ele. E a menininha chega, dá os seus piti, você empurra ele pra fora, né? Consegue tirar ele do negócio e se tranca com a menina pra poder segurar ela, né? Que a Mia, por mais que tenha esses problemas aí, ela volta a ficar possuída, né? Mesmo você dando a porra. Ela meio que te salva nesse momento, né? Ela te dá um tempo pra você. Então, ela te põe pra fora, pelo vidro ela te olha, a menininha segura ela lá e você vê que ela volta a ficar com a cara do Evil Dead, né? Você, porra, mano, não deu nada aquele remédio. Mami. Tudo porque a menina quer que ela seja a mamãe dela. Pois é. E aí a gente vai pro último ato do jogo, né? Que você tá com o Ethan e começa a seguir pra ver o que tá acontecendo. Você começa a ver uma movimentação de helicóptero e no caminho que você segue lá, você vai num brejo até uma mina de sal. Você, caralho, mano, o negócio tá indo longe, né, mano? Tô andando pra caralho. O jogo não é curto, né? A gente dá pra terminar rápido na segunda jogada, mais rápido, mas não é um jogo curto, né? Ele tem uma duração boa. É, a primeira vez que você joga explorando, né? Tentando entender a história, você demora. Você pode chegar ali de 15 a 20 horas ali na primeira jogada. É, mas existe uma meta do jogo que é você zerar ele em 4 horas, né? Que você zerando ele em 4 horas, você ganha um tênis que te faz correr e uma serra circular infinita pra você matar os outros. Eu estou nessa missão aí agora. E você já sente que é fase final porque você começa a ganhar item pra caralho. As coisas que a Mia tinha, vai tudo pro seu baú, né? Você já tá com metralhadora, acha munição pra caralho. Você encontra um item que contém tecidos da Eveline, né? Porque você precisa matar ela, né? E é usando uma mistura lá que tem os tecidos dela, quando né? você começa a jogar com a Mia, você tem esse negócio que não fala o que é. E aí quando você vai com o item, ele é transferido pro seu inventário. E aí você vai descobrir que é o antídoto pra calcificar, matar a Eveline, né? E aí você vai atrás dela, né? Atravessando essa fase final, que é praticamente... Aí vira um jogo de tiro mesmo, de você fugir dos bichos, né? É um negócio bem... Ó o bicho vindo. Bem bicho, Ó o bem bicho bicho vindo. Ato final, gasta munição pra caralho. E o foda é que você gasta economizando, porque acha que o final vai gastar tudo, né, mano? É. Você fica muito segurando pra chegar no final. Você volta pra casa no começo do jogo, né? É legal porque, mais uma vez, o roteiro é tão redondinho que fecha fazendo um ciclo, você voltando no começo, né? Indo ao sótão lá. Você volta pro sótão no começo do jogo onde você enfrentou a Mia lá, demoniada. E aí você descobre que a desgraça da velha que se teletransportava pela casa, que você não podia atirar durante o jogo, que você mirava nela, tirava a mira, né? Que você andava embaixo da casa. A velhinha com cadeira de rodas. A porra da velha é a menina. Isso aí a gente já vê uns documentos que ela estava envelhecendo rápido demais, né? Só que não dava a entender que ela virou uma velha caquética na cadeira de roda, né? E aí é isso aí. A menina o tempo todo era uma alucinação, por isso que era a Samara do chamado que fazia a gente se cagar de vez em quando, aparecia do nada, né? E a real é a velha. E aí você vai ter que matar a velha. Então, antes disso, você descobriu nessa parte que era velha, Shinkoio? Cara, a gente acha uma foto da velha Logo no início, né? logo no início com um negócio experimento 01. E aí depois dos laboratórios lá, você acha um documento também falando do 001 pra Eveline. Isso. E aí que dá, opa, será que é a E aí velha? que faz o link. Pra mim foi nesse momento que deu um link ali, né? Não foi tão surpresa encontrar a velha depois. Foi surpresa na hora que eu vi, caralho, será que é a velha, né? Porque eles começam a falar que ela tá sofrendo, na parte que é com a Mia, ela começa a falar que ela tá degenerando, né? Ela tá Alguma coisa envelhecendo. assim do tipo, rápido demais, né? É aquele momento que tudo faz sentido, né, cara? Aquele negócio que tava em aberto lá, a única coisa que não faz sentido é você colar ao seu braço, mas da história tudo fez sentido. E aí você tem que chegar na véia e dar uma injeçãozinha nela, né? A velha virou jacaré depois que tomou a vacina.
E a véia tá lá, né? A menininha soltando seus poderes de vento e você tendo que chegar nela. É uma parte que eu fiquei... A primeira vez que eu joguei, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito... Caralho, tem que fazer alguma coisa aqui, não tá certo. E você tá perdendo life nessa hora. Você morre se você não conseguir chegar Se lá. você embaçar muito, você morre. Você tem que segurar o corrida editinho lá pra chegar nela. Mas parece errado, não parece que você tem que fazer isso. Mas você chega lá e dá uma injeçãozinha na véia. Aplica a injeção na véia, o que acontece? Você acha que ela vai morrer igual, né? Tá escrito bonitinho lá, que vai acabar com o bicho. O bicho sofre uma nova mutação, tipo Jack. É aí que ela fica gigantona? É, uma mutação gigante, e você começa a enfrentar ela no sótão mesmo, porque ela quebra uma parte do sótão ali e você tá enfrentando ela ali. E aí, uma hora você cai ali de cima, a casa tá em pedaços, você cai no pátio ali, num gramado. Ela fica gigante, ela fica maior que a casa, ela vira Fica enorme. Ela vira um pirocão do mal, assim, né? E você tá indefeso, meio caído ali, meio zoado, você tá meio ferido, talvez, né? Você não levanta, você fica ali meio que atirando sentado nela, né? E ela, inclusive, pega você, né? Pega você na mão dela, e aí você só tem a opção de descer um pipoco nela, né? E aí você fica atirando nela, gasta toda a munição nela, né? E o jogo, como ele... Um negócio que a gente esqueceu de falar é que desde o Resident Evil 4 existe um negócio, uma tecnologia nos Residentes, que é uma dificuldade adaptativa, né? Conforme o que você tem de arma de disposição, o jogo vai te dando mais arma, menos arma, e os inimigos vão morrendo mais fácil ou mais difícil, né? É um negócio que, por mais que você coloque o nível de dificuldade, ele se adapta com o que você tem na mão. É isso? Nunca notei. É um negócio escondido, você pode ver. Você tá jogando Resident Evil 4 e tá sem munição, você anda um pouquinho, aparece uma munição onde não tinha. Acho que todo jogo tinha que ser assim, na verdade. Alguns copiaram. Não é que deixa mais fácil, né? Se você vai ter que ter bala pra matar alguém, você precisa ter bala, então toma um cartucho de mas bala. É tipo assim, você tem pouca, mas tem pouca bala, aquele cara que morreria com 3 vai morrer com um tiro do nada. Você já deve ter percebido isso. Pô, também. esse cara morreu com um tiro só. E aqui é isso aí, você vai gastar sua munição inteira nela, né? Independente do que for, né? Aqui é um momento scriptado, né, cara? Porque você vai gastar a munição inteira nela. E aí, tal qual, né? Resident Evil 1, que vem o helicóptero e te joga lá o lança-míssil, né? Vai vir alguém te largar lá uma caixinha com Vai vir alguém te largar um trabucão, que você vai olhar essa porra e falar, corói, filho, vou dar tiro com isso aqui. E aí, mano, você descarrega o trabucão nela, é aqueles coice violento, né? Chega no ponto que aí sim ela morre e calcifica, né? E é uma cena muito foda, né? Porque ela é gigante e você... É uma escala, sei lá, 6 vezes maior do que foi o Jack antes, né? Ela se chama Albert 01, a arma. E ela é uma arma especial, com munição especial pra matar armas biológicas. Exato. E aí quando você zera o jogo, você ganha uma dessa no baú, né? Mas é réplica. Né? Ela não tem o mesmo poder. Isso, né? Tanto que ela é Albert 01R. Que nem faz muito sentido, né? Ter o mesmo poder. Mas é uma arma bem, bem bacana mesmo. Não é melhor que a serra elétrica circular, né? Mas tudo bem. Aí fica a dúvida, quem jogou essa arma? Raimundo Nonato. Foi o porra do Chris, né, cara? Que ninguém na época adivinhou, porque mudaram o dublador, né? Mudaram a cara dele. Ele tava com o braço muito grande socando pedra no Resident Evil 5, né? Aí ele deu uma afinada aí. E aí o Chris tava, vim aqui te salvar, de boa, não sei o quê. Ele se apresenta como Redfield só, né? No crédito que você vai ver que é Chris Redfield. Isso. Mas aí está implícito, né? Sim. Ele se apresenta e aí rola um momento WTF, né? Que é o momento que se você tinha alguma dúvida que tinha ligação com os outros jogos, tá aí escancarado na sua cara, né? E é perfeito, assim, como roteiro, pra quem é fã da série e tava jogando, curtindo o jogo, mas ficou nessa aí, mas não é Resident, né? Eu acho que é um encerramento muito foda. E aí você corta pra cena que você tá no helicóptero, né? Se você fez o final bom, a Mia tá no helicóptero com você, né? E aí você vai lá, faz um carinho nela, mostra o horizonte e vai embora. Se você salvou a Zoe e você tá sozinho no helicóptero, aí você pega o celular, assiste por uma última vez o videozinho da Mia e joga ele fora na floresta e foda-se. Melhor final. Eu acho bem melhor esse final, né? Embora não seja o canônico. Mas é porque não faz sentido pra história, né? Esse final. E aí, encerramos a história principal. Não. Opa. Calma, Chicoio. Faltou um detalhe. Porque a gente falou que foi o Chris que apareceu e jogou a arma pro Ethan. E depois dá a mão pra levantar ele do chão. Só que a gente não falou uma coisa que, tipo, que buga o cérebro das pessoas. Verdade, olha só. Né? No helicóptero tem o símbolo da Umbrella. Agora, Vivardi, que você solta aquela música da Rihanna aí. Não precisa não. Na verdade é uma Umbrella diferente, né? Que é um logo um pouquinho modificado e ele é azul, né? E aí que não faz muito... Porque assim,
o Chris, no Resident Evil 5 e 6, ele faz parte do... E também naquele Resident Evil Revelations 1, ele faz parte da BSA, que é uma agência contra terrorismo biológico. E aí você vê ele na Umbrella fazendo o quê? Que Umbrella é essa, né? E aí a gente vai ter os apêndices da história, né? Um desses apêndices você joga com o Chris, né? Que é um DLC que chama Not a Hero. Gratuito. Que uma ponta que ficou aberta é o porra do Lucas, né? Que você não matou o Lucas fugiu, e aí? E aí com o Chris você vai enfrentar o Lucas, né? E é legal porque você joga como se fosse um soldado mesmo, né? Com uma escuta, conversando lá com a mulher te guiando. E aí nesse diálogo a gente tem a entender que ele, pô, mano, não queria estar trabalhando aqui e tal, que merda, tô trabalhando pra Umbrella. Aí mas você sabe que você precisa terminar isso aí, né? Então dá a entender que ele tá na Umbrella, mas tá contrariado, né? Ele tá só pra resolver alguma coisa. E assim, a Umbrella não parece ser mais a mesma, mas também não dá pra gente acreditar que uma corporação que teve envolvida em trocentas tragédias vai estar mudada agora, vai ser do bem. E aí que vem o que a gente tá esperando, né? Que a gente descubra realmente quem é o Ethan, de fato, se ele era um Zé Ninguém mesmo, ou se tem alguma coisa envolvida, e o que tá por trás dessa mudança da Umbrella e do Chris trabalhando pra ela, né? O que a gente espera de ver nessa sequência que é o Resident Evil Village. Mas só voltando no DLC, né, pra finalizar esses apêndices, na hora aí você vai, né, descobre mais coisas das tramóias do Lucas com a Connection lá, que ele tava mandando dados, você acha um laboratório secreto dele, né, e no final ele vira monstro, você mata ele, pra variar, como todo Resident Evil, né, rolam as partes de jogos mortais, onde ele, por ser grátis, assim, até se fosse pago, vale muito a pena, acho que todos os DLCs, assim, de história principal de apêndice aí, vale a pena pegar a versão Gold aí, hoje em dia é baratinho, né, porque fora esse do Ethan, tem a outra personagem. É o que aconteceu com a Zoe, né? E a Zoe tem 2 DLCs, tem um que é um prequel, que mostra ela em casa jantando com a família, aí chega o pai com a Eveline no colo, falando, o que eu achei aqui no barco, caralho, né? E aí você vê a Eveline possuir a família, é bem legal essa parte aí desse DLC, que também tem final alternativo, sabe? É um negocinho de 1 hora, não é muito grande, né? Mas o mais legal de todos é o End of Zoe, né? Que esse daí, se a galera não tinha esculhambado antes, eles deram uma cerejinha no bolo, que assim, a Zoe, ela tá lá petrificada, porque você escolheu a Mia, né? Então, o final canônico correto. E aí você é o tio dela que mora no brejo, um boxeador, caçador de jacaré. Rufus o lenhador. Rufus o boxeador. Porra, cara, isso ninguém fala porque ninguém gravou na época, entendeu? Vale muito a pena, cara, porque você tá lá, pô, minha sobrinha, vou te salvar, caralho, o que aconteceu, né? Aí vem os helicópteros da Umbrella, né? Fecha tudo, a mansão, o brejo, você vê uma fortaleza dos caras montando laboratório, e aí você tem que achar o antídoto pra sua sobrinha lá, que tá fudida, e nisso aí surge o monstro do pântano, cara, igualzinho o monstro do pântano, matando geral, e você vai correr atrás desse negócio. Só que o detalhe, você não tem arma, você usa soco, cara. Você mata os mofados numa porrada. É demais, né? Puta que pariu. Tem umas horas que você pega a lança, porque aparece uns jacarés assim, né? E aí você tem que enfrentar o jacaré enfiando lança neles. É um jogo curtinho também, mas, só pela bizarrice, né? E também, não só por isso, mas porque o vilão final, o monstro do pântano, o spoiler aqui pra vocês, né? É a porra do Jack que não morreu, né, cara? Porque o Jack é o filho da puta. Ele é o lobo, ele é o Wolverine, cara. Se regenera de uma gota de sangue, né? E aí tudo mostra que ele se fundiu com as coisas do pântano e virou esse monstro bizarro que você vai enfrentar aí no soco, né? E no final a gente tem uma luva parece aquela luva do Pacific Rim, assim, que tem turbo no cotovelo pra dar soco. E, mano, o jogo vira uma galhofa maravilhosa. Mas é bacana porque você vê o que a Umbrella começou a fazer ali, né? Ela cercou o lugar, ela começa a estudar os acontecimentos ali. Então, assim, dá a entender que vamos ter algo daqui, né? Só pra deixar isso aqui 100% completo, ó, lembrar que tem mais 2 DLCzinhos aí que não comentei, que é o Ethan Must Die, que é o modo Dark Souls de jogar Resident Evil 7, que você vai jogando e caindo em armadilha e morrendo e jogando de novo, né? Infinito. É difícil pra caralho. Tipo Contra, né? Você vai decorando então os inimigos, as armadilha e vai passando até você ser o foda e aquele negócio que demorou 6 horas você passar em 5 minutos. E um outro minigamezinho que é o aniversário do Jack, que é muito galhofão, que é o Jack lá pedindo comida e você tendo que correr na casa pra entregar no tempo, que também é um minigame aí meio Olimpíada do Faustão. Não vale tanto a pena, mas é de graça. Que bom. Vamos fazer as considerações finais aí do que cada um achou no seu resumo do jogo. Cara, assim, eu acho que o Resident Evil 7, ele é um jogo que me trouxe de volta pra série, né? E depois dele, assim, de jogar ele e falar, caralho, isso aqui tem muita coisa de Resident Evil, né?
apesar de não ser Resident Evil e ser Resident Evil, ele tem muita coisa que traz aquele saudosismo de quem joga desde o início, né? E depois dele veio o remake do 2, que é fantástico, do 3, que ficou uma bosta porque a Capcom foi preguiçosa, enfim. Eu acho que ele é um jogo que trouxe fãs novos e despertou fãs antigos que estavam adormecidos. Por mais que ele seja um conceito novo ali em primeira pessoa, não tão novo assim, porque a gente citou até os outros jogos em primeira pessoa, mas que não eram como esse, né? Eu acho que é um caminho meio sem volta pra série, né? Ela vai seguir a partir do caminho que o 7 trilhou, né? Eu só tenho algumas coisas que a gente já inclusive citou, que não ficaram tão legais, essa coisa de cortar o braço, poder reimplantar o pé cortado, enfim, mas eu acho que isso é muito pouco pra poder desmerecer todo o conjunto da obra que é o Resident Evil 7. Eu já achei, sinceramente, apesar de todas as partes legais, assim, clima e tudo, eu achei um saco de jogar. O Vivard é sempre do contra. É isso. O cara ficou jogando. Já tá jogando Fórmula 1 aqui. Não, eu achei muito chato, cara. Me irrita também quando você dá 800 tiros na cabeça do inimigo, o inimigo não morre, tá ligado? Pra mim ficou muito filmão jogado. É um primeira pessoa também, né? Que é difícil eu gostar de um jogo desse gênero. Eu achei bem válida, assim, a mudança, mas, tipo, não me agradou, tá ligado? Assim como eu não gostava muito dos primeiros, eu não gostei muito desse também. Pra você ver, uma coisa, o Resident Evil 7 é o jogo mais vendido da franquia. Ah, mas isso é normal, né, cara? Eu não sei se é normal, né? Porque, assim, tem gente que gosta do 4 até o 6, e tem gente que gosta no máximo até o 4, do primeiro até o 4. E aí sai o 7, que é uma coisa que muita gente torceu o nariz, e ele se torna o jogo mais vendido da série, né? Resident Evil 7 tem o seu mérito ali. Eu acho que o grande mérito dele é o jogo de terror moderno. Praticamente pegou isso, né? Que existe o jogo de sobrevivência de terror e o de terror, né? O Resident Evil, na verdade, é o sobrevivência de terror porque você tem como revidar, né? Você consegue dar tiro, tudo, e só o terror é aqueles que você fica fugindo lá, tipo o Amnesia, lá o Outlast. Mas a forma que ele consegue misturar tudo isso, os elementos, a narrativa, né? Eu acho que é um dos melhores jogos de filme jogáveis que tem, assim, sabe? Ele tem essas opções aí, por mais são poucas que tem os scripts, mas são coisas que acrescentam, assim, nessa hora da gente trocar ideia, cada um passar uma coisa, né? A história é redondinha, a história faz link com o antigo. É realmente aquela proposta do começo que os caras falaram que menos era mais, né? Reduziram pra caralho onde tava o negócio lá que já tava dando volta no mundo, com perseguição de helicóptero, caindo na cidade com zumbi o caralho, e fizeram um filme num pântano na Louisiana em meia dúzia de casa, né? Então, por esses aspectos aí, eu acho que, meu... E agora vai dar uma expandida, né? Vamos ver, né? Tem que ver até onde os caras vão expandir, mas é aquele negócio, né? Às vezes o dinheiro sobe a cabeça, mas às vezes o cara só usa o dinheiro pra chegar onde ele queria, né? Então vamos ver o que o cara vai conseguir fazer com essas continuações. Cara, eu acho que é um dos melhores jogos, assim. Eu fico oscilando entre o 2 e esse como meu favorito, né? Esse aqui eu acho que pela originalidade que ele carrega, ele acaba sendo um pouco melhor que o 2, que por mais que a gente tenha um remake do 2 lá, foda, redondinho, ele ainda é um jogo que bebe muito de nostalgia, né? Esse daqui é um jogo fechadinho em si mesmo, que você pode só jogar ele na vida, né? Nem saber que é Resident Evil, aquele papo. Por mais que ele tenha aquelas informações que linkam, né? É que nem se assistir um filme da Marvel lá, faltando de ver um filme, sabe? Eu não vi Thor 2, mas tem essa referência no Vingadores. Foda-se. Ele consegue ser e não ser, né? Aquilo que a gente já falou algumas vezes. Exato. Então, pelo produto final aí, é isso aí. Acho que é um jogo muito recomendado, essencial na biblioteca de cada um e atual. Acho que vai ser um jogo muito difícil de ficar datado. Acho que esse é o maior mérito dele. E, pô, vida longa aí, o bagulho é muito foda. Ele roda lisinho, né? Ele é redondinho, ele é bem cuidado, ele é bem feio. Isso aí, então é 2 contra 1, né? Vivaldi aí. Chupa. Ranhetão não gostou? Sempre. Acho que em vez de dar nota, a gente pode fazer isso. É quantos contra 1 aqui? Quem ganha? Bom, então é isso. Essas foram as considerações finais de Resident Evil 7. Contamos a história e mais um pouco e englobamos tudo que poderia ser falado aqui nesse podcast absoluto sobre o tema. E nos vemos no próximo Matei o Chefe. Isso aí. Falou! Quem fez o que nesse episódio de Matei o Chefe? Alberto Nogueira, pauta. Fernando Vivaldini, edição, trilha sonora e pauta. Guilherme Barata, identidade visual e pauta.